Você que está no Fox Sports, estádio do Pacaembu, em São Paulo. É o grupo 6 da Copa Santander Libertadores. O Corinthians encerra a sua participação nesse grupo na competição, recebendo o Deportivo Táchira da Venezuela. Você está vendo o público no estádio do Pacaembu. O Corinthians tenta uma vitória para chegar à segunda colocação na classificação geral da competição, chegar aos 14 pontos, já que o Fluminense, que venceu o Arsenal, é o primeiro colocado e não será derrubado dessa condição de primeiro geral. Então, a briga do Corinthians é justamente para buscar uma posição melhor na segunda fase da competição, nas oitavas de final, uma vez que o Corinthians já está classificado e busca então o segundo lugar na classificação geral da Copa Santander Libertadores. Recebendo esse Deportivo Táchira, você pôde ver agora há pouco na transmissão do Fox Sports que o Corinthians empatou com esse time da Venezuela por 1-1 no finzinho do jogo. O Ralf fez o gol, Salvador Herrera marcou no primeiro tempo para o time venezuelano. É o reencontro de Corinthians e Deportivo Táchira na Copa Santander Libertadores, esse grupo 6. O Corinthians já classificado para a fase de oitavas de final e busca aí então encerrar a sua participação com vitória no Pacaembu. Estou aqui com o Paulo Júlio Cleman, que vai comentar o jogo no Fox Sports. PJ, uma boa noite para você. Estamos juntos para encontrar de novo o Corinthians na Copa Santander Libertadores, um time invicto na competição que busca reafirmar a sua condição de vencer mais uma partida e buscar o segundo lugar na classificação geral, já que o primeiro lugar é do Fluminense. Tudo bem, PJ? Tudo bem, Marco. Boa noite a você, a todos que nos acompanham no Fox Sports. Aparentemente a missão não é muito complicada para o Corinthians, né? Tem uma equipe muito sólida, faz uma campanha muito regular, e regular no bom sentido, joga em casa, embora o Pacaembu não esteja lotado. A gente sabe da importância da torcida do Corinthians para a equipe. A gente acredita no Corinthians tomando a iniciativa, é um time muito superior, e o Tite falou uma coisa muito interessante essa semana, para o time esquecer essa obsessão de conquistar a Libertadores. Vai jogo a jogo, vai se firmando na competição. Você lembra que o início foi um pouco hesitante, um empate até meio na sorte contra esse próprio Deportivo Táchira, e depois o time se organizou na competição e partiu para uma campanha muito boa. Então eu acho que o Corinthians hoje confirma essa superioridade que ele tem sobre os adversários do grupo, consegue uma boa vitória e encaminha aí uma classificação segura para um confronto teoricamente mais fácil na próxima fase, devido à ótima campanha na primeira fase da competição. Legal, PJ, torcemos juntos no Fox Sports. Vamos falar com Carlos Eugênio Simon. Você está vendo que os dois times já estão no gramado, perfilados, o Corinthians e o Deportivo Táchira. Carlos Eugênio Simon vem aí para falar do trio de arbitragem que comanda esse jogo. Arbitragem chilena para Corinthians e Deportivo Táchira. Carlos Eugênio Simon, tudo bem? Marco, boa noite ao nosso telespectador. Arbitragem chilena. Patrício Polic tem 39 anos, apitou 2 jogos até o momento, apresentou 10 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Ele será auxiliado por Sérgio Roman e Marcelo Barraza. O quarto árbitro é o Paulo César Oliveira. Legal, torcemos juntos o Fox Sports. Vamos até o Pacaembu. Nesse momento temos a execução do hino. O hino venezuelano. Muito bem, tivemos a execução do hino da Venezuela. O time visitante é venezuelano, Deportivo Táchira. Vamos à execução do hino nacional.
Estamos dentro do gramado do Pacaembu, em São Paulo. Copa Santander Libertadores, Grupo 6. O Corinthians recebe o Deportivo Táchira, da Venezuela. E o repórter Fernando Caetano traz pra gente os destaques dos dois times. Tudo bem, Fernando? Muito boa noite, Marco, amigos do Fox Sports. Pois é, o Corinthians em campo, o Táchira também. Aqui ao lado do técnico Tite, treinador corintiano. Tite, Corinthians já classificado, Fluminense venceu agora há pouco, já garantiu a melhor campanha, mas o Corinthians, se vencer, também fica entre os melhores, pode ter a segunda ou terceira melhor campanha. O que você pediu para os jogadores na pré-eleição? Como é que está o Corinthians para esse último jogo na fase de grupos, Tite? Boa noite. Boa noite. O Corinthians quer fazer um grande jogo, ele quer fazer na partida, no desempenho, uma grande vitória, com aqueles que estão em campo, com quem está fora, mas com o espírito, o mesmo espírito da competição. Um grupo bem unido, né, Tite? Você repete a mesma escalação da equipe que venceu o Nacional no Paraguai na última partida, quer dizer, o Corinthians cada vez mais consistente. Consistente não é pelos 11, é por um grupo de trabalho todos. Todos que estão aqui têm condição de estar ali dentro, ser titular. Não tenho falado isso da boca para fora, os números e as escalações têm mostrado. Obrigado ao técnico Tite. O Corinthians hoje que não conta com o Alex e também com o Alessandro, os dois machucados. Além dos zagueiros Wallace e Paulo André, que já há algum bom tempo vem desfalcando o Esporte Clube Corinthians Paulista. Do lado do Táchira, o desfalque é o Chouril, um dos destaques do time. Se machucou na última partida e hoje fica de fora desse último jogo da fase de grupos do Grupo 6. Marco. Obrigado, Fernando Caetano. A gente mostra para você as escalações dos dois times, começando pelo Corinthians. Primeiro o Corinthians, né? Depois Deportivo Táchira. O Corinthians é o time da casa. Vamos para o Deportivo Táchira da Venezuela ou o Corinthians? Vamos decidir então, rapidinho, qual vai ser a escalação que vai aparecer primeiro para você. O Corinthians, o técnico Tite, escalado no esquema 4-3-3, bastante ofensivo, para encarar o Deportivo Táchira, com Júlio César, o goleiro. A defesa tem o Edenilson com a 21, Chicão com a 3, Leandro Castan com a 4, Fábio Santos com a 6. No meio campo, Danilo tem a 20, Ralf com a 5, 8 para Paulinho. Já na frente, Jorge Henrique com a 23, Liedson tem a 9 e o Emerson joga com a 11. É o Corinthians, o técnico Tite. Deportivo Táchira da Venezuela. Agora sim vamos mostrar para você o Deportivo Táchira do técnico Jaime da Pava, com Rivas, o goleiro, 12. Chacon é o capitão do time com a 18. Rolga tem a 21, 4 para Angel e 11 para Arocha. No meio campo, 10 Parra, 6 Vidiafraz, 8 Fernandes, 20 Garcia na frente, 23 para Cáceres e 15 para Arias. É o time do Deportivo Táchira no 4-4-2. Arbitragem chilena para esse confronto. O árbitro do jogo é Patrício Polic. Ele será auxiliado por Sérgio Roman e Marcelo Barraza no confronto de hoje com o árbitro reserva brasileiro Paulo César Oliveira. Tudo pronto em São Paulo, estádio do Pacaembu com um bom público. O torcedor corintiano compareceu. São as emoções do Grupo 6 da Copa Santander Libertadores. O Corinthians recebe o Deportivo Táchira. Estamos no gramado do Pacaembu, dentro do Pacaembu, mostrando para você todos os detalhes da Copa Santander Libertadores. Para o Corinthians vale o segundo lugar na classificação geral. Já mexeu na bola o Corinthians. Começou o jogo no Pacaembu. Começaram as emoções de Corinthians e Deportivo Táchira. Grupo 6 da Copa Santander Libertadores no Fox Sports. Lembrando que no primeiro confronto entre esses dois times, abrindo a Copa Santander Libertadores para as duas equipes, no dia 15 de fevereiro, empate por 1-1 na Venezuela. Gol de Herrera para o Táchira. Ralf empatou para o Corinthians, que chega ao ataque. Aí o Emerson Sheik. Ele encara ali a marcação do Chacon. O cruzamento saiu para o Liedson, tentou arrumar para o meio, apareceu o corte do Angel. O Corinthians começa em cima. Hoje de capitão da equipe corintiana, o Leandro Castan, esse rodízio de capitães que faz o técnico Tite. O único que não quer ser capitão do time, enquanto você vê o técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, acompanhando o jogo no Pacaembu, é o Ralf. Ele falou que prefere não se desconcentrar conversando com o árbitro durante o jogo. Ficou no chão o Emerson Sheik. Falta do Garcia para cima dele, o jogo para. O árbitro tem 39 anos, o Patrício Polic, professor de educação física, FIFA desde 2010. Apitou a vitória do Fluminense sobre o Zamora por 1-0 no Engenhão e a vitória do Universidade Católica do clássico chileno contra a União Espanhola por 2-1. Sai para o jogo Edenilson. Liedson devolveu no Edenilson.
Se apresenta ali o Paulinho. Foi para dividida e ganhou o lance o Corinthians. Danilo. Ele tenta a participação do Liedson. Apareceu a marcação precisa do Garcia. Ele ganha o lance. Emerson shake para cima dele. Deu carrinho o Emerson. A bola fica com o Deportivo Táchira. Vamos para 2 minutos de partida. São as emoções da Copa Santander Libertadores. Torcemos juntos no Fox Sports. Você está revendo a dividida do Emerson com o Garcia, que é chileno. O goleiro Rivas tem 31 anos, 1,80 m. Não é dos mais altos o goleiro do Deportivo Táchira. Táchira tem 18 jogos oficiais na temporada com apenas 4 vitórias. São outros 6 empates e 8 derrotas em 2012. Veio buscar jogo ali o Arias. Se apresenta a Arocha. Esse é o Ruga. Aí o goleiro Rivas. De fundo você ouve o torcedor corintiano. Vem buscar jogo o Paulinho. Danilo. Ele tenta o toque por dentro. O Paulinho se apresentou. Tirou mal por ali o Ángel. A bola do Corinthians. O próprio Paulinho colocou no jogo. Jorge Henrique. Ele leva para o fundo. O cruzamento com o pé direito. Ángel. Tenta sair para o jogo Deportivo Táchira. O árbitro marca a falta do Ralf e o jogo para. É o comecinho da partida para você no Fox Sports. Esse é o árbitro chileno Patrício Polic. Esse é Fernandes. Ruga. Ele sai da marcação do Danilo. O Corinthians joga o último jogo do Grupo 6 da Copa Santander Libertadores. Torcemos juntos o Fox Sports. Se apresenta o Edenilson. Emerson. Chute de fora. O Ruga tirou. Chegou batendo o Jorge Henrique. Resposta do Arias. Aparece primeiro por ali o Leandro Castan, hoje capitão do Corinthians. Aí o trabalho do Júlio César. Quase 4 minutos do primeiro tempo. Corinthians nessa Copa Santander Libertadores tem 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Tem a melhor defesa da competição o Corinthians. São 2 gols apenas em 5 jogos. Na temporada, em jogos oficiais, são 24 jogos do Corinthians. 17 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota para o Santos por 1-0. A outra derrota do Corinthians aconteceu na temporada, num jogo de pré-temporada em janeiro, no Pacaembu, derrota para a Portuguesa também por 1-0. Mas em jogos oficiais, apenas uma derrota do Corinthians. E começa o jogo Deportivo Táchira com Ángel. Aqui embaixo tem o capitão Chacon. Foi para dividida o Parra, ele perdeu o lance. Chacon manda para cima mais uma vez. Aí a proteção do Leandro Castan. Ele vai jogar com o Júlio César. Quase 5 minutos do primeiro tempo. O Corinthians tem 2 jogos em casa na Copa Santander Libertadores. Uma vitória sobre o Nacional por 2-0 e outra vitória sobre o Cruz Azul por 1-0. A bola não chegou boa ali para o Jorge Henrique, com o Arocha muito próximo. Passamos de 5 minutos esse primeiro tempo. Copa Santander Libertadores até aqui tem 102 jogos com 273 gols, que dá uma média de 2,6 por jogo. A bronca do árbitro Patrício Polic com o Gandula. Nacional da Colômbia e o Flamengo possuem os melhores ataques da competição com 15 gols. Como eu falei, o Corinthians tem a melhor defesa, apenas 2 gols. Bom, lance do Paulinho. Ficou no chão ali o Liedson. Falta do Ruga sobre ele. Não, o árbitro marcou falta de ataque. Você está revendo a disputa do Liedson com o Ruga. O Paulinho chegou e estragou a festa. O próprio Ruga bate a falta. Vamos ver essa tentativa do Cáceres. Chute de fora. Uma finalização do Fernandes. Tentou surpreender o Júlio César, mas não foi feliz o Fernandes, que já marcou um gol na competição em 4 jogos disputados até aqui. Pelo grupo do Corinthians, esse grupo 6 também estão jogando neste momento os outros 2 times que compõem o grupo. O Cruz Azul enfrenta o Nacional do Paraguai no México.
Ficou no chão aí o Danilo. Está sentindo alguma coisa na perna esquerda. O 20 do Corinthians. Uma jogada com o Ângelo. Pois não, Fernando. Corinthians vem de 7 vitórias seguidas, né? Não perde desde o dia 4 de março. Derrota por 1-0 para o Santos na Vila Belmiro pela 12ª rodada do Paulistão. E o Táchira é um dos únicos 3 times que não venceram ainda nessa Libertadores. Em 5 jogos, o time venezuelano tem 3 empates em casa e 2 derrotas fora. Apenas o Táchira, o Peñarol e o Zamora não venceram na Copa Santander Libertadores. Aí o Parra voltou o jogo. Acabou errando ali o Vidiafras. O Corinthians tenta se aproveitar do vacilo do time venezuelano. 0-0 placar do jogo para você no Fox Sports. É a Copa Santander Libertadores, grupo 6. Vem buscar jogo o Danilo. Emerson pediu, bola para ele. Devolução no Danilo. Fábio Santos se apresenta. Emerson com algum espaço, ele tenta a finalização de fora. Chute de fora do Emerson. Já tentou de fora também a equipe venezuelana. Não foi feliz o Emerson Sheik. Vamos para 8 minutos de jogo. Paulo Júlio Cleman, PJ, por enquanto 0-0. Um jogo de estudos momentaneamente. É verdade, o Corinthians tenta tomar iniciativa, mas está um ritmo um pouco lento, né? Não está conseguindo acelerar o jogo como a gente esperava, inclusive nos minutos iniciais. O Deportivo Táchira marca forte e tenta até de vez em quando dar uma saidinha. O jogo está equilibrado. Vamos ver essa chegada aí do Parra. Abertura com o Cáceres. Cáceres tem 34 anos, é muito experiente. Devolução ali do Garcia. Cáceres infiltrou. O Corinthians marca muito bem. Apareceu o Leandro Castan com auxílio do Fábio Santos para tirar a bola do Cáceres. Quase 9 minutos. Esse aí é o Cáceres, de 34 anos. É o 4º jogo dele na Copa Santander Libertadores. Garcia já bateu o escanteio para o Cáceres. Chacon pede. O capitão do Deportivo Táchira. Devolução para o Garcia. Ele chama para o pé esquerdo. Vem para o cruzamento. Garcia lá do outro lado. Está esperando o Arias. Mandou bem ali para fazer o corte. O Paulinho. A bola volta para o Parra. Tenta o ataque o time venezuelano. Boa resposta do Leandro Castan. Insistiu o Parra. Recupera a posse de bola o Corinthians. Edenilson se mandou para o ataque. Ele tem velocidade, mas aí a bola traiu o Edenilson. Passamos de 9 minutos nesse primeiro tempo. Torcemos juntos no Fox Sports. Você pode participar com a gente da transmissão do Fox Sports através do foxsports.com.br, o portal do Fox Sports. Vem para o jogo aí o Garcia. Emerson na marcação, bom lance para cima do Chacon. Garcia para cima dele. Insiste o Emerson. O Corinthians vem para o campo do Deportivo Táchira, que faz a sua 18ª participação em Libertadores da América. Essa é a 10ª participação do Corinthians. É uma obsessão do Corinthians, a conquista da Copa Santander Libertadores. Vem para o jogo Edenilson. Aí o Chicão. Daí para o capitão Leandro Castan. Troca passes no seu campo o Corinthians. Ali embaixo dá para ver a cabeça do Tite, orientando o seu time. Novamente o capitão Leandro Castan. Chicão. Edenilson. Vem buscar jogo Liedson. Edenilson tem o Paulinho. Aqui o Ralf. Leandro Castan. Com muita calma o Corinthians vai trocando passes. Emerson. Ralf. Edenilson. Jorge Henrique se apresenta. Edson estava esperando um passe por baixo. A bola não chegou. Põe a bola no chão, Fernandes. Cáceres. Aqui embaixo tem o Garcia. Cáceres insiste. Fernandes encontra o Garcia. O ataque é do Deportivo Táchira. 0-0 do Pacaembu. É o primeiro tempo para você no Fox Sports. Torcemos juntos. Recupera a posse de bola o Corinthians com o Ralf. Emerson. Ele sai da marcação do Chacon. Limpa o Garcia. Devolução ruim ali. E por isso o Corinthians não conseguiu um ataque para desespero do Tite. Tite está com 50 anos, o técnico do Corinthians. Sentiu alguma coisa ali o Emerson, nessa chegada aí do Garcia, né? Uma coisa na perna direita.
Vem para a reposição o goleiro Rivas. Estamos no primeiro tempo no Pacaembu. Tentou o domínio Arias. Ele volta o jogo até o capitão Chacon. Último jogo do Deportivo Táchira no Pacaembu, uma vitória do Santos por 3-1 no ano passado. Aí o Parra. Parra tem 22 anos, é o 10 do time venezuelano. Arias não conseguiu o domínio. Aí o árbitro Patrício Polic, que já estava paralisando o lance, dando bola para a equipe venezuelana. O jogo parou no Pacaembu. Estamos no primeiro tempo no Fox Sports. Torcemos juntos a Copa Santander Libertadores. É o grupo 6, o grupo do Corinthians. Se atrapalhou um pouquinho ali o Chicão, explodiu contra o Parra, que acabou derrubando o Ralf. Cartão para ele. Falta do Parra, cartão amarelo para o número 10 do Deportivo Táchira. A gente está revendo o lance. Lance para cartão mesmo, Carlos Simon? Bem aplicado o cartão. É um jogo calmo, tranquilo, uma entrada um pouco mais forte e o árbitro coibindo a violência desde o começo. Por enquanto temos 6 faltas no jogo, 3 do Corinthians e 3 do Deportivo Táchira. Primeiro cartão amarelo do jogo para o Parra, é o 19º cartão amarelo do time venezuelano na Copa Santander Libertadores. Agora a falta foi do Danilo, segundo o árbitro Patrício Polic. O jogo para mais uma vez no Pacaembu. Aliás, o jogo está parando muito, PJ. O Corinthians não está impondo aquele ritmo forte, está com um toque de bola muito frio ainda, sem penetrar muito, como se pudesse decidir o jogo a hora que bem entender. Eu acho até que pode, mas é preciso se impor um pouco mais. Está jogando em casa, a torcida está empurrando, merece um pouquinho mais de determinação ofensiva do Corinthians. Chicão chegou primeiro do que o Cáceres. Você participa com a gente no foxsports.com.br, ajuda a fazer a transmissão do Fox Sports, batendo um papo comigo, com o PJ, com o Carlos Simon e com o Fernando Caetano. Fique à vontade. Quase 14 minutos de partida. Lembrando que o Cruz Azul enfrenta neste momento o Nacional do Paraguai, no México. A cidade do México. Fernandes explodiu ali contra o Ralf, retoma a posse de bola Danilo. O Corinthians põe a bola no chão. 0-0 no Pacaembu. Emerson pediu a abertura do Liedson para ele. Vem buscar jogo Ralf. Tem o Paulinho para jogar. Lá em cima subiu o Edenilson. Vem no apoio o Edenilson, jogador de 22 anos. E o Corinthians foi buscar do Caxias, do Rio Grande do Sul. Danilo. Apareceu ali o Arocha. Agora é do Corinthians. 14 minutos. Edenilson vem para a reposição pertinho do assistente Marcelo Barraza. Estamos no primeiro tempo no Pacaembu. Edenilson forte na área do Deportivo Táchira. A bola ficou viva por ali. Jorge Henrique tentou. Emerson corre atrás. Ele encara a marcação do Garcia. Fábio Santos. Ele saiu do Arias, encontrou o Garcia e recebeu falta. O jogo para mais uma vez. Aliás, o Garcia é o recordista de faltas da partida, né? A terceira dele. A gente está revendo o lance para cima do Fábio Santos. Não é lance para cartão não, Carlos Simon? Não é lance para cartão. Buscou a bola, deu um tranco no adversário, mas o futebol é um jogo de contato físico. Nem toda falta é cartão amarelo. A próxima, provavelmente, já que ele cometeu a terceira. O Fox Sports mostra para você ali a visão do Emerson pro gol. Ele manda por cima. Buscava ali o Danilo e uma aproximação do Jorge Henrique, mas errou tudo o Emerson. Passamos de 15 minutos de partida nesse primeiro tempo. Marco. Pois não, Fernando. Da carga total de 35 mil ingressos, cerca de 25 mil foram vendidos antecipadamente. De acordo com informações da assessoria de imprensa do Corinthians, quem está presente essa noite aqui no Pacaembu é o técnico da seleção brasileira, Mano Menezes. A gente mostrou ele agora há pouco, né? O técnico da seleção, Mano Menezes, curtindo o jogo no Pacaembu. Aliás, antes de assumir a seleção, Mano dirigiu o Corinthians. Fábio Santos volta o jogo até Leandro Castan. O Corinthians recomeça o jogo ali atrás. Ralf. Paulinho olhou para o lado e viu o Edenilson. Com muita calma, o Corinthians vai procurando os espaços dentro do campo venezuelano. Emerson. Tem o Paulinho atrás. Na frente o Liedson. Apareceu o corte do Roga. A bola volta para Leandro Castan. Aqui embaixo o Fábio Santos. Vamos para 17 minutos no primeiro tempo.
Danilo. Marcação do Fernandes, está difícil para o Danilo. A bola é do Corinthians. Reposição para o Fábio Santos. Se movimenta Emerson. O Fábio prefere o Leandro Castan, que é marcado pelo Arias. Danilo. Aliás, era o Fábio Santos, né? Danilo nem recebeu. O Fábio Santos foi o cara que tomou a falta. O Fernandes chegou ali, já puxou o Fábio Santos, abriu um sorrisão. A gente está revendo a mordida do Fernandes, hein? Pegou a canela do Fábio Santos. E o Cruz Azul faz 1-0 para cima do Nacional, garantindo o seu lugar aí nas oitavas de final. Já estava garantido, né? O detalhe é que ele vai garantindo com uma posição melhor neste momento o Cruz Azul. Daqui a pouco a gente mostra para você o gol do time mexicano. A bola vem por cima, a chance do Corinthians, Danilo é rede. Gol! Corinthians, 17 minutos do primeiro tempo. Danilo apareceu na cara do Rivas. Cabeça na bola, bola na rede para abrir o placar do Pacaembu. O Corinthians chega ao gol de abertura do placar com Danilo. Ele marca o seu terceiro gol na Copa Santander Libertadores. Aproveitou a estatura, subiu bonito, cabeceou para baixo e colocou na rede. Bate no peito Danilo. Corinthians 1, Deportivo Táchira 0. E o gol saiu sem muito esforço, PJ. Exatamente. Primeira jogada contundente de ataque do Corinthians, né? O Emerson descobriu o Danilo, que se coloca realmente muito bem. Ele parte para aproveitar o centro, é um jogador alto. Aproveita, cabeceia 1-0. O Danilo, que com a bola no pé, está muito marcado pelo Fernandes. Mas descobriu uma maneira de aparecer positivamente. De novo um gol do Danilo, liberando aí um pouco o Corinthians, tirando um pouco a tensão desse jogo, embora não precisasse ser tão tenso assim. Mas o Corinthians, no primeiro ataque, realmente bom, faz a vantagem. Vamos ver o comportamento do Táchira a partir de agora. As coisas ficam mais fáceis para o Corinthians, viu, Marcos? O Corinthians tem 12 vitórias na temporada por diferença de um gol apenas. Dessas 12 vitórias, 9 delas aconteceram pelo placar mínimo, 1-0. Vamos ver aí a chegada do Arias. Se atrapalhou um pouquinho o Chicão, sai do gol. Júlio César e a bola é do Corinthians. 19 minutos de jogo nesse primeiro tempo. Lance legal no gol do Danilo, Carlos Simon. Tudo certo, saiu de trás, né? Saiu de trás, lance legal, sem problema algum. E vem para o jogo o Corinthians. Aí o Danilo trocou de lugar com o Fábio Santos nesse lance. Danilo de lateral, o Fábio Santos estava de meia. Aí o Fábio Santos esqueceu da bola, aproximou-se por ali o Chacon para fazer o corte. Tentativa do Liedson. Saída do Rivas. Vamos para 20 minutos de partida. Grupo 6 da Copa Santander Libertadores. Nesse momento a configuração do grupo apresenta o Corinthians em primeiro com 14. E o Cruz Azul, que vai vencendo o Nacional do Paraguai, tem 11. Já estavam classificados esses dois times. Tentativa ali do Parra. Era com o Cáceres. Na verdade não era o Parra, era o Garcia. Cáceres insiste, ganha o lance. Está difícil contra o Leandro Castan, que chegou para ocupar o espaço com o Fábio Santos. Insistiu o Garcia, mas acabou desarmado pelo Danilo. A bola veio torta ali para a saída de jogo do Ralf. Ele não conseguiu dominar. Esse é Ángel, zagueiro de apenas 18 anos. Parra. Quase 21 minutos de partida. O Corinthians saiu na frente com Danilo. Um jogo de poucas finalizações do Pacaembu. O Tite falou, inclusive, aí durante a semana que ele, Tite, não gostaria de pegar um time como o Corinthians. Não gostaria de pegar o próprio Corinthians no mata-mata de Libertadores da América. Pois não, Fernando? Olha, e o Danilo chega a 5 gols na temporada, é o principal goleador do Corinthians no ano. E ele, que chega a 3 gols na Libertadores, marcou nas 3 vitórias, nos 2 jogos anteriores do Corinthians aqui. Vitória por 2-0 sobre o Nacional e também vitória por 1-0 sobre o Cruz Azul do México. E agora contra o Táchira, Danilo mantém a escrita dele aí, dando sorte aqui no estádio do Pacaembu. Paulinho se estranhou com o Parra. O árbitro marcou falta do Paulinho. Esse lance na entrada da área do Deportivo Táchira. Pediu calma ali
ao jogador do Corinthians, o árbitro Patrício Polic, do Chile. Estamos no primeiro tempo no Pacaembu. Torcemos juntos no Fox Sports. É o grupo 6 da Copa Santander Libertadores. Semana de definições para você. Nessa quinta tem o Santos recebendo o The Strongest para definir a sua vida também no grupo 1 da Copa Santander Libertadores. O Internacional vai fazer a mesma coisa, decidir a sua vida jogando fora contra o Juan Aures em Chiclayo, no Peru. Vamos ver essa chegada do Corinthians com o Emerson. Danilo passou e já abriu. Emerson insiste contra o Fernandes. Levou para o fundo, já na área do Deportivo Táchira. Chacon pela frente. Tá difícil para o Emerson. Chegou no carrinho o Ángel. A bola é do Corinthians. Ficou sentindo o Emerson Sheik. Estamos na metade desse primeiro tempo. Danilo passou ali, bateu um papo com o árbitro Patrício Polic. E o Corinthians vai bater o escanteio. A gente está revendo toda a briga do Emerson, que passou do Chacon. O Ángel vai aparecer na cobertura no carrinho, metendo a bola para escanteio. Olha o lance aí do Ángel. Lance na bola, cara do Simon? Lance na bola, mas com uma certa imprudência. O árbitro tem que tomar cuidado dessa jogada por trás. Embora pegue a bola, acabou pegando a perna do Sheik também. Vamos ver esse escanteio aí do Corinthians com o Emerson. Fábio Santos, ele vem para o cruzamento. A bola por cima. Chegou finalizando o Liedson, mas não levou sorte não. Não acertou ali o gol do Rivas, o Liedson. Aliás, o Liedson tem apenas 2 gols na temporada. O Fernando Caetano falou a respeito dos artilheiros do Corinthians. Em 2012, o Corinthians marcou 36 gols. O Danilo chega a 5. Temos o William e o Emerson com 4. São os maiores artilheiros do Corinthians na temporada. O Corinthians joga simplesinho, PJ, mas é muito eficiente. E por isso o Tite já falava que não gostaria de enfrentar o Corinthians no mata-mata de Libertadores. Eu acho o Corinthians o time mais competitivo do futebol brasileiro, marca muito bem. Agora, está se ressentindo realmente de um artilheiro, né? O Liedson é um grande atacante, mas não faz uma boa temporada. O Corinthians está sobrevivendo graças aí às alternativas que o Tite tem no banco, às aparições do próprio Paulinho, que sempre é um homem surpresa, do Danilo, que tem se destacado também, mas aquele matador, aquele centroavante, garantia de gol, o Corinthians não está tendo, não. Fernandes errou, o Emerson, a chance do Corinthians, já abriu ali o Danilo para receber. Fernandes parou na frente do Emerson. Aí quem aparece é o Ralf. Edenilson, apoio do Edenilson. O ataque do Corinthians. Jorge Henrique, bem aberto o Jorge Henrique. Vem buscar jogo o Ralf. Ele vira aqui embaixo para o Danilo. Fábio Santos passou, bola para ele. Marcado de perto pelo Chacon. Aí o Ralf. Abriu mal o Ralf. Deu um presente para o Garcia. Tentativa com o Arias e a bola do Corinthians. Quase 25 minutos de partida. Torcemos juntos no Fox Sports. Daqui a pouco para você o gol do Cruz Azul, que vence o Nacional por 1-0. Definição do grupo 6 da Copa Santander Libertadores. Nesse momento, o Corinthians vai melhorando a sua classificação geral na Copa Santander Libertadores. Obviamente, com a vitória, né? Vai chegando a 14 pontos. E com isso, o Corinthians assume a 2ª posição na classificação geral da competição. A primeira do Fluminense, que venceu o Arsenal de Sarandi na Argentina por 2-1. E terminou essa fase de grupos com a melhor campanha dentre todos os classificados à próxima fase. O Corinthians chega a 14 pontos e no momento enfrentaria o Emelec do Equador nas 8ª de final, com o 2º jogo no Pacaembu. Isso é uma projeção apenas, né? Aí o Paulinho. Ralf vira o jogo. Aqui embaixo aparece o autor do gol da partida, Danilo. 3 gols na Copa Santander Libertadores. Ele pediu um toque ali do Garcia. Garcia entortou Danilo, passou do Fábio Santos e jogou com o Chacon. Fernandes, meio que no braço. Ralf ganhou o lance. Fábio Santos. Ralf. Danilo. Corte do Chacon. Fernandes. Ángel. Põe a bola no chão ali o Vidiafras. Esse é o Ruga. A abertura com o Arocha. Vem buscar jogo Parra. Muito marcado Parra. Deu duro no combate. O Corinthians retoma a posse de bola. Paulinho. Liedson sempre auxiliando na marcação também. Vem de trás o Paulinho pro Liedson, que foi no fundo. O ataque do Corinthians. Passou pro Paulinho. É rede! Gol!
minutos de partida, o lance começou nele, pro Liedson, devolução no Paulinho, o 2-1 funcionou, e aí o Liedson foi no fundo, o cruzamento perfeito na pequena área, Paulinho só completou a jogada que iniciou com ele. Paulinho marca o primeiro gol na Copa Santander Libertadores e amplia a vantagem do Corinthians no Pacaembu. Paulinho, 27 do primeiro tempo, beijos do Paulinho para a torcida, e o Corinthians faz 2-0 no Deportivo Táchira. Quando o Corinthians quer jogar, PJ, ele chega lá, chega na cara do gol. E essa é uma jogada mortal do Corinthians. O Paulinho desarma o adversário na intermediária, parte sem marcação, porque em geral não é acompanhado, recebeu um passe do Liedson, que a gente falava não tem sido muito assíduo para marcar gols, mas o Paulinho tem marcado. E aí apareceu livre, o toque do Liedson perfeito, 2-0. O Corinthians costuma ser econômico nos gols, já fez 2 em 27 minutos. Será que a gente vai ter uma goleada aí, Marco? Bem, a expectativa do torcedor corintiano e até do Tite com relação ao jogo de hoje era justamente isso, né? O Corinthians vencer por um número superior a 3 gols. A maior vitória do Corinthians na temporada foi com 3 gols de diferença. Aí o Cáceres. Fernandes. Tenta colocar a bola no chão. O Deportivo Táchira, que é um desastre fora de casa na Copa Santander Libertadores. São 2 jogos e 2 derrotas. Liedson. Abertura com o Paulinho. Chute de fora do Paulinho. Vamos aproveitar para ver. Fernando, pois não. Não, só destacando o Paulinho, né? Ele completa hoje 110 jogos com a camisa do Corinthians, já marcou 19 gols com a camisa do Timão e o primeiro gol dele na Libertadores. Aí o torcedor corintiano fazendo a festa no Pacaembu. Torcedor que não lota o Pacaembu, mas é um bom número de torcedores corintianos acompanhando o jogo nessa noite que encerra o grupo 6 da Copa Santander Libertadores. O Corinthians vai se classificando com 14 pontos. É o segundo melhor classificado na geral dessa primeira fase. Olha o Danilo, chute cruzado, Rivas soltou. Chute forte, cruzado do Danilo. O goleiro Rivas se complicou. Vem para a reposição o Corinthians. 29 minutos esse primeiro tempo. Danilo e Paulinho marcaram os gols do jogo para você no Fox Sports. Torcemos juntos. Aí o Danilo. Jorge Henrique. O cruzamento saiu, conseguiu o corte o Chacon. Vem buscar jogo Garcia. Marcação ali do Paulinho. Chacon se apresenta. Quase 30 minutos esse primeiro tempo. Cáceres. Chacon. O Deportivo Táchira tenta o ataque. Errou o passe ali o Garcia. Ralf. Liedson coloca a bola no chão. Fábio Santos. Daí para o Leandro Castan. É um desempenho impressionante do Corinthians na temporada. Isso é fato, PJ. São 25 jogos com o de hoje, 18 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota em jogos oficiais. Time que terminou na liderança do Campeonato Paulista na primeira fase. Vai pegar a Ponte Preta já na abertura do mata-mata do Mata, né? É um jogo apenas. É uma campanha consistente, embora os resultados magrinhos do Corinthians, a gente já falou a respeito disso, mas o fato é que o Corinthians, que não tem um matador, um jogador que coloque a bola na rede para fazer placares mais elásticos, digamos assim, é um time muito consistente, joga certo. E o Tite tem, como a gente fala, o time na mão. Vamos ver esse ataque do Corinthians, já o PJ. A bola passou do Emerson. Completamente, ele sabe usar os reservas, ele sabe aproveitar o pessoal, até da base ele tem dado oportunidade para o Corinthians. Olha o Ralf pro Emerson, ele não dominou. Chacon com o Rivas. Rivas saiu mal. Deu um presente pro Danilo. O Ralf não conseguiu dominar atrás. E só para finalizar, Marcos, se você observar, é a mesma equipe que foi campeã brasileira. Não teve alteração, ou seja, é o time mais montado do futebol brasileiro. Mantém a base, mantém a estrutura, mantém a escalação. Chegou aí o Douglas completamente fora de foco. Todo mundo achava que queria ganhar a vaga do Danilo. Não ganhou. O Danilo faz da regularidade a sua condição de titular. Ou seja, o Corinthians tem um elenco forte e um time na mão do treinador que joga do jeito que o Tite quer. Sabe que não dá para enfeitar. Então ele manda marcar forte e aproveitar as oportunidades que cria. O Corinthians tem sido maravilhoso nessa primeira fase do ano. Torcemos juntos no Fox Sports. Olha o Barra. O ataque é do Deportivo Táchira. Ralf apareceu para tirar a bola do Arias.
Nesse momento, o Corinthians é o segundo classificado na geral na Copa Santander Libertadores. Chegada do Liedson. Boa cobertura do Chacon. Liedson fica aplaudindo a jogada corintiana. 2-1 para o Corinthians, os escanteios. Você está vendo o Emerson. Jogador de 33 anos. São 4 gols na temporada. Demora para aparecer uma bola ali para o Emerson bater o escanteio. Gandula estava atrás dele. Passamos de 32 minutos. Pertinho do Emerson. O assistente Marcelo Barraça. Emerson bateu embaixo. Busca a participação do Edenilson. A bola veio baixa também. Vem buscar jogo o Cáceres. Marcado de perto ali. O Cáceres não consegue sair da marcação do Fábio Santos. Agora sim. Arias estava esperando. Leandro Castan esticou a perna. A bola fica com o capitão do Corinthians. Você participa com a gente no foxsports.com.br. Liedson. Chute de fora do Liedson. O goleiro Rivas tem 1,80 m. O Liedson sabe disso. O goleiro não é dos mais altos. O Liedson dominou, olhou para o goleiro e tentou encobrir o Rivas. Ele conseguiu, mas encobriu também o gol. Aí a reação do Liedson. Consciente o chute do Liedson, hein? Não vá pensar não que foi um lance fortuito. 33 minutos de jogo. Estamos no primeiro tempo no Pacaembu. Torcemos juntos no Fox Sports. Uma campanha consistente do Corinthians, uma grande campanha na Copa Santander Libertadores, um dos últimos invictos da competição. Aí o Garcia, deu mole o Garcia, perdeu ali para o Danilo. Na dividida, conseguiu ganhar o lance o Parra. Jorge Henrique vai para a recuperação. Ele toma a frente, protege com o corpo e sofre falta. Marco. Pois não, Fernando. Olha, com relação ao ataque, né? O Corinthians está bem, mas continua tentando reforçar a equipe. Com a saída do Adriano e a escassez de gols do Liedson, o clube tenta trazer mais um atacante, tentou contratar o uruguaio Furlan, mas a Inter de Milão pediu alto 12 milhões de reais e a negociação acabou não evoluindo. O Corinthians ainda buscando mais um atacante. O objetivo do Corinthians justamente é reforçar ali na frente. Olha o Liedson. É o grupo 6 da Copa Santander Libertadores. Emerson, ele vai para o chute cruzado. Conseguiu tirar dali o Roga. Insiste o Emerson. Danilo, ele tenta o Emerson. Outra vez o Roga. Estica a perna do Danilo. É para o Emerson. Danilo foi atingido fora da área. Falta do Roga sobre ele. Ambos sentiram. O Roga que cometeu a falta e o Danilo que sofreu a falta do jogador do time venezuelano. A gente está revendo o lance. Um lance de taekwondo do Roga no Danilo. E aí, Carlos Simon? É um lance esquisito. Perdeu o tempo da bola, a jogada estava toda com o Danilo. O árbitro, inclusive, pode e deve adverti-lo com o cartão amarelo, o jogador do Deportivo Táchira. Já são 19 cartões para o time venezuelano. Em 6 jogos até aqui na Copa Santander Libertadores. Danilo esticou a perna, ganhou o lance. O Roga chegou totalmente perdido no tempo da bola e atingiu o peito do Danilo, hein? Uma atitude temerária, passiva de cartão amarelo. Um pé no peito, o outro na lateral ali, no quadril do jogador do Corinthians. Tá expulso o Roga. Cartão vermelho para ele. A atitude do árbitro chileno Patrício Polic foi de expulsar o zagueiro venezuelano. Roga está expulso de campo e o Corinthians fica com o jogador a mais. Acertou o árbitro chileno, Carlos Simon? O árbitro foi rigoroso, né? O jogo está na mão, tem 12 faltas, o jogo estava calmo, tranquilo. Na minha opinião, até emiti a opinião anteriormente, o cartão amarelo estava bem aplicado, mas ele, no ângulo de visão dele, interpretou como cartão vermelho, né? Jogo brusco grave. E assim o fez expulsando o jogador. Esse é o terceiro vermelho da equipe venezuelana ao longo da competição. Antes do Roga, que foi expulso pelo árbitro chileno, o Fernandes e o Clavirro, que está no banco, haviam sido expulsos na Libertadores América. O Corinthians, por sua vez, tem apenas 5 amarelos em 5 jogos na competição. Aí o Roga, jogador expulso. O negócio estava ruim com 11, com 10 vai ficar pior. O Della Pava vai ter que tirar um homem de frente para recompor a zaga, ou seja, vai mais para trás aí do Táchira para impedir uma goleada que está se desenhando, viu, Marco? Chicão e Fábio Santos tomam distância.
Uma chance para o Corinthians, que marcou 2-0 com Danilo e Paulinho. Aí o Tite, ó, mandando o time lá em cima, para a área. Quase 37 minutos. Chance para o Corinthians na bola parada. É o Chicão, jogada por cima. Conseguiu tirar dali o Arias, jogando de zagueiro. A sobra do Corinthians com o Ralf. Bola passou do Danilo. Chacon não viu que tinha ladrão. Ladrão era o Fábio Santos. O próprio Chacon se recuperou. O Corinthians tem um jogador a menos. Rolga foi expulso pelo árbitro chileno Patrício Polic. Torcemos juntos na Copa Santander Libertadores ou Fox Sports. Estamos dentro do gramado do Pacaembu com o Corinthians na Libertadores. O representante brasileiro deste momento, já que o Fluminense jogou, a gente mostrou com exclusividade para você a vitória do Fluminense na Argentina por 2-1, resultado que colocou o time brasileiro como primeiro colocado na classificação geral da Copa Santander Libertadores. Você está vendo que já teremos alteração na equipe venezuelana. É o zagueiro William Dias. Será a novidade do Táchira. Número 2, William Dias, vai entrar no lugar do número 10, Parra. Já teremos Dias em campo no time venezuelano. Aí o Garcia sofreu a falta, olhou ali para o banco, bate um papo com o Jaime de la Pava. 38 minutos de jogo. Aliás, o Jaime de la Pava parece que não está ali, né? Parece que é o seu auxiliar técnico que está comandando o time. O Parra já saiu. Em campo, Dias. Zagueiro de 1,87 m. Ele tirou o homem de articulação do meio, digamos assim. Embora o Parra faça muito pouco isso, ou pelo menos tenha feito muito pouco nesse primeiro tempo isso. Essa é a função dele. É o homem que leva a bola para os homens de ataque. Não levou muito. Sem ele, fica imaginando como será abastecido o ataque do Deportivo Táchira. Que tem 10 jogadores em campo. Aí o Danilo. Emerson. O Corinthians sai para o jogo. Quase 39 minutos do primeiro tempo. Provavelmente ele viu o rigor do árbitro, como o Parra já tem cartão amarelo, para não ficar com 9 jogadores, resolveu tirar. Aliás, o Parra é o único amarelado do jogo, né? Tivemos o cartão vermelho para o Rolga, vermelho direto, e o Parra é o outro amarelado. Era, né? Porque agora já saiu do jogo. Corte do Chacon. Estamos no primeiro tempo no Pacaembu, é o grupo 6 da Copa Santander Libertadores. Torcemos juntos no Fox Sports. E se você desejar, se quiser participar com a gente, fique à vontade no foxsports.com.br. Faça suas perguntas a Paulo Júlio Cleman, a Carlos Simon, a Fernando Caetano. Você ajuda a gente a fazer a transmissão do Fox Sports. De fundo você ouve o torcedor corintiano, muito feliz com a campanha do Corinthians, consistente na Libertadores, uma grande campanha do Corinthians. Aí o Leandro Castan. Alf volta o jogo até o capitão Castan. Emerson, ele sai da marcação do Fernandes. Jorge Henrique se apresenta. Daí o cruzamento do Jorge Henrique. Chegou até o Liedson. Ele tentou arrumar para o Emerson, mas o Fernandes apareceu para atrapalhar. Depois o Castan cometeu a falta sobre o Fernandes. Ô Marco. Pois não, Fernando Caetano. Com relação ao Jaime de la Pava, o técnico colombiano, ele está no banco de reserva, sim, só que ele está sentadinho ali mais quietinho. Quem está passando as principais orientações é o auxiliar, o John Pairo Lopes, que está falando bastante com os jogadores do Táchira aqui na beira do gramado. Legal, obrigado, Fernando Caetano. Eu notei mesmo que havia um ser estranho ali no banco de reservas, batendo um papo com os jogadores do Deportivo Táchira. O Jaime de la Pava deixou com o John Lopes, o seu auxiliar, essa função de berrar com os jogadores. Aí o Edenilson. Paulinho, o autor do segundo gol. O primeiro foi do Danilo. O Corinthians vence por 2-0. Encerrando e muito bem a sua participação nessa fase de grupos da Copa Santander Libertadores contra o Deportivo Táchira. Botou na frente o Fábio Santos. Ele saiu do Dias e o Dias chegou no corpo dele. Olha o cartão amarelo na mão do árbitro. Segundo amarelo. Entrou e entrou quente, hein? Do jogo pro time venezuelano. Entrou quente mesmo, Fernando Caetano. Cartão bem aplicado, Carlos Simon. Bem aplicado o cartão amarelo. A bola já não tinha mais condições dele jogar a bola já estava à frente e ele interceptou o adversário derrubando ao solo. O árbitro corretamente mostrou o cartão amarelo. Quase 42 minutos de partida. Outra chance para o Corinthians. O Emerson, que é o cara das bolas paradas. Aliás, o Corinthians treina muito as bolas paradas, né?
Leandro Castan espera o cruzamento, Danilo também. Emerson vem bater a falta. Houve um desvio por ali, Danilo insiste, Fernandes apanha a sobra. O desvio foi do Garcia, que vem puxando o contra-ataque venezuelano. Um bom lance para cima do Paulinho. Cobertura do Emerson. E aí todo o aplauso da torcida corintiana para o Emerson. Ele bateu a falta e se recuperou. E Edson não conseguiu o domínio. Ô Marco, esse tipo de volta, de recomposição que o Emerson fez agora é que faz o estilo do Corinthians. Os atacantes marcam muito, ajudam demais, por isso que o time toma pouco gol. Danilo errou no primeiro momento com o corte do Dias. Voltou para o Fábio Santos. A bola para o Liedson. Rivas foi buscar. Bem, ficou sentindo lá dentro da área o Liedson. E o árbitro paralisa o jogo. Está fazendo sinal de que recebeu uma cotovelada o jogador do Corinthians. Olha o que o Fernandes fez o Liedson, Carlos Simon. Deixou o braço... Na cara do juiz, hein? Deixou o braço no rosto do adversário. O árbitro estava acompanhando a bola, ele vinha na diagonal. Não havia marcado uma falta anteriormente do Fábio Santos no meio do campo. Por isso o protesto dos jogadores do Deportivo Táchira. Deixou a jogada seguir e acabou acontecendo isso aí. Lance para cartão também. O Nacional do Paraguai empata o jogo no México. Cruz Azul 1, Nacional também 1. O Nacional já entrou para esse confronto classificado como segundo colocado desse grupo 6 da Copa Santander Libertadores, que tem o Corinthians como primeiro. Quase 44 minutos. O Cruz Azul já entrou classificado, tá? Quando eu falei Nacional, entenda Cruz Azul. O Nacional já estava fora antes desse jogo no México. O jogo está parado no Pacaembu. O árbitro não tomou nenhuma atitude até agora contra o Fernandes. O técnico Tite bate um papo ali. Chegamos a 44 minutos de partida nesse primeiro tempo. PJ, um primeiro tempo com o domínio total do Corinthians, principalmente depois da expulsão ali do nosso amigo Roga aos 35 minutos. Os primeiros 10 minutos o Corinthians assistiu um pouquinho, ficou ali meio que se aquecendo dentro do campo, depois impôs o ritmo. Danilo fez 1-0, o Deportivo Táchira apavorou, sentiu que nem a retranca ia dar para montar, levou o segundo gol, teve um jogador expulso, ou seja, o Corinthians está com o jogo na mão. Bom, era isso que se esperava mesmo, e se acelerar no segundo tempo, impuseram um ritmo forte, sai daí com uma goleada que há muito tempo não dá. Lembra o jogo ali, o Angel jogou bonito, o Angel. Bola não saiu não, segundo o árbitro Patrício Polic. Arias acabou desarmado pelo Ralf. Bola volta ali para o Garcia. Cáceres se apresenta. Outra vez Garcia. O ataque é do Deportivo Táchira. Cáceres abriu o jogo, buscou a participação do capitão Chacon, que vem para o cruzamento. Tirou parcialmente dali. Definitivamente o Leandro Castan, né? Porque a bola não chegou para os jogadores do Deportivo Táchira. Ralf, ele enfia a jogada para o Emerson, ou então para o Liedson. Emerson ganhou o lance, está dividida com o Dias. A bola fica com o Emerson, que encara a marcação do Angel. Pedalou bonito o Emerson. Angel tomou a frente. Passamos de 45. Vamos até 47 nesse primeiro tempo, segundo o árbitro Patrício Polic. É o grupo 6 da Copa Santander Libertadores. Dividida do Jorge Henrique. Liedson retorna para o gramado. Tudo bem com o Liedson, ao que tudo indica. Tudo bem com o Liedson. 1-1, Cruz Azul e Nacional do Paraguai. O Corinthians vence o Deportivo Táchira por 2-0. Gols de Danilo e Paulinho. E estamos no primeiro tempo no Pacaembu. Vamos até 47 minutos. Chacon faz o corte. Não conseguiu o domínio Arias. Melhor para o Ralf. Leandro Castan. Em busca jogo o Paulinho. Neste momento o Corinthians como segundo classificado geral para a fase oitavas de final, chega a 14 pontos, um a menos do que o Fluminense, que já garantiu o primeiro lugar na geral, com vantagem de decidir sempre em casa no mata-mata. O Corinthians enfrentaria hoje o Emelec. E o Cruz Azul faz 2-1 para cima
do Nacional do Paraguai. Todos os gols. Esse jogo você vai curtir no intervalo Fox Sports. Daqui a pouquinho, show de intervalo para você com a vitória do Fluminense, a vitória do Boca Juniors e essa vitória parcial do Cruz Azul, 2-1 para cima do Nacional. Edu Elias, daqui a pouco no intervalo Fox Sports para você. Intervalo recheado de atrações do Fox Sports. Quase 47, tempo prometido pelo árbitro Patrício Polic do Chile. Com muita tranquilidade, o Corinthians vai vencendo o Deportivo Táchira por 2-0. E aí está o apito final de Patrício Polic. Termina assim o primeiro tempo no Pacaembu. Corinthians 2, gols de Danilo e Paulinho. 0 para o Deportivo Táchira. Já já para você os protagonistas do primeiro tempo no Pacaembu com o repórter Fox Sports, Fernando Caetano. Aqui ao lado do Júlio César, hoje tá tranquilo para você aqui atrás, né, Júlio? Você tá quase como um torcedor. Até então não trabalhei, mas tem que estar muito ligado, manter aquecimento, porque na hora que precisar tem que estar atento. Aí, saindo o goleirão corintiano, os demais jogadores aos poucos vão deixando o gramado. Chegar aqui no Danilo, que tá saindo. Danilo, você mantendo a escrita aqui de sempre marcar gols no Pacaembu, terceiro gol seu na Libertadores. Bom, jogo importante, a gente precisando vencer, né? Acho que já estamos classificados, mas hoje é importante jogar bem e vencer. Então, graças a Deus, estamos fazendo um bom primeiro tempo. Você gostou desse primeiro tempo ou acha que caberia mais? Não, foi bom, pressionando, não demos espaço para o adversário. Quase não tiveram chance aqui. A marcação tá boa, agora é caprichar para fazer mais. Tá, então, o Danilo também deixando o gramado aqui do Pacaembu. Jogadores do Corinthians aos poucos indo para os vestiários. Ainda tem o Emerson Sheik no gramado. Vamos ver aqui. Sheik, tua palavrinha aí desse primeiro tempo, 2-0, ficou de bom tamanho? Acho que pro que foi apresentado, a proposta do Corinthians, acho que foi bom. Da mesma maneira que fizemos 2 gols e conseguimos um número maior de jogadores com a perda deles, isso pode acontecer do outro lado também, então voltar com cuidado. Obrigado, Sheik. Marco? Obrigado a você, Fernando Caetano, todos os personagens do primeiro tempo aqui no Fox Sports que te levou para dentro do gramado no Pacaembu. Já já a gente volta para o segundo tempo e daqui a pouquinho tem o intervalo Fox Sports com Edu Elias. Fique ligado, Fox Sports, torcemos juntos. Para você que está no Fox Sports, estamos de volta ao estádio do Pacaembu em São Paulo. O trio de arbitragem já retornou. Intervalo de jogo, o Corinthians, pelo grupo 6 da Copa Santander Libertadores, vai vencendo o Deportivo Táchira da Venezuela por 2-0. Gols marcados por Danilo e Paulinho. Edu Elias já mostrou para você os melhores momentos do jogo. Os gols, eu vou bater um papo com o Paulo Júlio Cleman, com o Carlos Simon. PJ, um jogo consistente do Corinthians. A expulsão do Roga facilitou um pouco para a equipe brasileira. E a gente espera um segundo tempo ainda melhor do Corinthians, ou não espera? Espera sim, né? O Corinthians pode brindar a sua torcida com uma goleada. O Liedson, que tem feito tão poucos gols, aí sendo suplantado até pelo Danilo, como a gente está vendo aí na repetição dos melhores momentos, pode tirar a barriga da miséria hoje. Tem espaço para fazer isso daí. O Corinthians começou o jogo um pouquinho devagar, olhando ali o Táchira, percebendo rapidamente que o adversário não era nada demais, mas não era mesmo. Passou a imprimir um pouco o seu ritmo. Na bola parada forte do Emerson, que para mim tem sido o destaque do time nesse primeiro tempo, encontrou o Danilo, fez 1-0 e a partir daí a retranca que foi montada se desarticulou completamente. O Corinthians foi acumulando algumas oportunidades, não muitas é verdade, mas chegou rapidamente ao segundo gol. A jogada mortal do Corinthians, que é a saída de surpresa do Paulinho. Ele tabelou com o Liedson, recebeu dentro da pequena área, como se fosse um centroavante, fez o segundo gol. Com a expulsão do Roca aos 36 minutos, a coisa ficou ainda mais fácil, né? Porque o Roga era um zagueiro. Para recompor, ele tirou um homem de meio, colocou um novo zagueiro, ficou com menos um homem no meio de campo, ficou mais fácil ainda para o Corinthians. Desenha-se uma goleada. É claro que o Corinthians, sempre econômico nos gols, às vezes não aproveita certas oportunidades, mas hoje é dia de fazer saldo. O adversário não apareceu no ataque e a perspectiva é que não apareça. Então o Corinthians, se usar um pouquinho mais os laterais, o Edenilson passar mais, o Fábio Santos passar mais, as triangulações acontecerem, o Paulinho seguir chegando como homem surpresa, Paulo, pode realmente ampliar esse marcador. Vai, Fernando. Aqui ao lado do Tite, que volta com uma mudança.
O Chicão saiu, Tite, você colocou? O Chicão sentiu um pouquinho a perna. Então, na recomposição, com aquelas opções que a gente tem com o Ralf e o Helder na direita. Tá, então o Eldinho entrando no lugar do Chicão machucado. O Eldinho vai jogar pela direita. O Edenilson deve ser deslocado como volante no meio-campo. E o Ralf vai ser recuado para a zaga. Legal. Marco. Obrigado, Fernando Caetano. O trabalho de reportagem do Fox Sports no Pacaembu. Saída com o Deportivo Táchira nesse segundo tempo. À direita do vídeo, o time venezuelano. À esquerda vai ficar o Corinthians. Aí o árbitro Patrício Polic mexe na bola. O Deportivo Táchira recomeça o jogo para você no Fox Sports. Recomeçam as emoções de Corinthians 2. Gols de Danilo e Paulinho. 0 para o Deportivo Táchira no encerramento do grupo 6 da Copa Santander Libertadores. Carlos Simon, a gente mostrou ali o Patrício Polic, árbitro que expulsou o Holga, zagueiro venezuelano, no primeiro tempo. Que tal a atuação do chileno? Olha, ele apitou 14 faltas, 8 cometeu a equipe do Táchira e 6 a equipe do Corinthians. Foi rigoroso na expulsão, foi na disputa de bola e puxava a perna, portanto uma atitude temerária, passível de cartão amarelo. Ele optou pelo cartão vermelho. Em seguida teve um lance com o Liedson, uma cotovelada que ele acabou aí deixando passar em branco. Ele corre bem, o jogo não exige tanto, né? E eu espero, os assistentes até o momento não marcaram nenhum impedimento, bastante tranquilo. E vem para o jogo aí o time do Corinthians. Lembrando que entrou o Eldinho na equipe brasileira para a saída do Chicão, que foi poupado pelo técnico Tite. Aliás, o Tite está poupando também o Alessandro, que já está recuperado de lesão, e também o Alex, né? Preferiu não relacionar esses jogadores. Ele tem o goleiro Cássio à disposição, o William Ramírez, o Douglas, o Ramon e o Elton, além do Eldinho, que já entrou. No time venezuelano, à disposição do seu técnico Jaime de la Pava, o Dias já entrou, tem o goleiro Restrepo, o Guerreiro, Herrera, Casanova, Miguel Vielma e Clavijo. Quase 2 minutos do segundo tempo. Pois não, Fernando Caetano. Com relação ao Alessandro, ele voltou a treinar com bola essa semana, ainda está fora de forma, deve ser relacionado para os próximos jogos. O Alex também se recuperou de lesão muscular. Hoje, por opção do Tite, acabou sendo poupado, deve ser aproveitado no jogo de domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, aqui mesmo no Pacaembu, contra a Ponte Preta. Informações de Fernando Caetano para você nas transmissões do Fox Sports. Torcemos juntos. Lembra o jogo Jorge Henrique? Aliás, eu computei uma finalização para o Liedson no finzinho do primeiro tempo, que era do Jorge Henrique se apresentando na área no momento em que o Liedson recebeu a cotovelada do Fernandes e o árbitro não viu aquele lance. Danilo, bom lance do Fábio Santos, a chegada do Liedson que explodiu para cima do Angel. Agora chegou batendo o Liedson. O Angel ficou na frente. Você está vendo aí o Helder, o Eldinho, que entrou no lugar do Chicão. A gente está revendo toda a trama do Corinthians. O Fábio Santos conseguiu o passe para o Liedson, que chutou em cima do Angel. Vem para a reposição ali embaixo o Eldinho. Estamos no segundo tempo no Fox Sports. Torcemos juntos na Copa Santander Libertadores. Esse é o Garcia. Tenta dar a resposta ao time venezuelano. Uma resposta que não é muito fácil de dar contra o Corinthians no Pacaembu, principalmente com um jogador a menos. Cáceres. Arias espera o cruzamento. A bola vai fechando. Conseguiu fazer o corte ali atrás. Bem colocado o Ralf. Que está jogando como zagueiro agora, né? Recuado pelo técnico Tite. Depois da saída do Chicão. 2-2 nos escanteios. Estamos no segundo tempo no Fox Sports. Torcemos juntos na Copa Santander Libertadores. Uma semana de definições essa quinta-feira com exclusividade. Você vai curtir no Fox Sports o Santos recebendo o The Strongest. Juan Aurich Internacional no FX. O cruzamento veio por cima. Deu um auxílio ali para a defesa. O Liedson. O Corinthians se defende bem, muito compacto no sistema defensivo. Uma das qualidades do time do Tite. Quase 4 minutos do segundo tempo. O árbitro Patrício Polic paralisa o jogo e dá lance ali para o Corinthians. O que ele marcou, Carlos Simon? Impedimento, o jogador estava voltando. No caso, o Garcia. O assistente Marcelo Barraza. Marcelo Barraza, lá do outro lado, marcou o impedimento e o árbitro Patrício Polic atendeu o seu auxiliar.
Falta do Jorge Henrique, segundo o árbitro. A gente está vendo aí o Jorge Henrique. O jogo para. É o segundo tempo do Fox Sports. Fernando Caetano. No intervalo você disse, né, que o Tite comentou essa semana que não gostaria de ter o Corinthians como adversário. E ele declarou também que não gostaria de enfrentar na próxima fase eliminatória nenhum time brasileiro e nem o Boca. Quer dizer, está tentando fugir aí dos times mais fortes o treinador corintiano. Não é só ele que não quer, né? Ninguém quer. Ninguém quer jogar com o Corinthians, ninguém quer jogar com o Santos, ninguém quer jogar com o Boca. Mas o Tite também tem que entender que em competição não dá para escolher adversário, não. Você escolhe até certo ponto, porque agora, meu amigo, você vai ter que ir avançando, não pode pensar, era bom enfrentar outro. Peraí, né? Vamos devagar, né? Até porque o Deportivo Táchira está sendo eliminado, né? Adversário que todo mundo quer jogar contra. Deportivo Táchira fora de casa, um desastre na Copa Santander Libertadores. É o terceiro jogo e a terceira derrota. O time que foi vencido pelo Cruz Azul por 4-0 e derrotado também pelo Nacional do Paraguai por 3-2. Jogando fora de casa. Em casa foram 3 jogos e 3 empates, inclusive com o Corinthians por 1-1. Apenas o Nacional do Paraguai e esse Deportivo Táchira conseguiram marcar gols no Corinthians nessa Copa Santander Libertadores. O Corinthians tem a melhor defesa da competição. 2 gols sofridos em 6 jogos com o de hoje. Vamos para 6 minutos de partida. Sai para o jogo a equipe da casa. Jorge Henrique. Aí o Ralf. Bola de segurança ali com o capitão Leandro Castan. No rodízio de capitães corintianos, hoje é a vez de Leandro Castan. Danilo marcou o primeiro, Paulinho fez o segundo. O Corinthians vence por 2-0. Aí o Edenilson. Jogando por dentro agora o Edenilson com a entrada do Eldinho. O Helder levou a bola para o fundo. Aí chegou a marcação do Garcia sobre ele. A bola fica com o Deportivo Táchira. E aí a alteração da equipe venezuelana. Clavirro vem para o jogo. É isso aí, Marco, confirmando, número 25, o defensor, né, zagueiro, lateral, Clavijo, número 25, ele entrou no lugar do número 11, Rubem Arocha. Saiu lesionado o Arocha, né? Ficou sentindo aquela jogada anterior ali. Clavirro está no jogo. Segunda alteração do técnico Jaime de la Pava, o técnico do Deportivo Táchira. Táchira que faz uma campanha média na Copa Santander Libertadores. Ruim, né? Vamos dizer assim. Ao lado do Penharol e do Zamora. É um dos 3 times que não venceu na competição. Apenas esses 3 times não venceram na Copa Santander Libertadores. Tenta sair para o jogo ali atrás. O Cáceres. Chacon. Ele tem o Dias para jogar. O Vidiafra se apresenta. Chacon prefere o lançamento, buscando a participação do Arias. Proteção do Eldinho, que evita a saída. Ralf. Leandro Castan. Edenilson. Levanta a cabeça o Edenilson. Fábio Santos. Com uma camiseta de mangas compridas nesse segundo tempo. Edenilson. Emerson. Ralf e Leandro Castan. De fundo você ouve o torcedor corintiano. Jorge Henrique no peito. O Emerson Liedson já se mandou para a área do Deportivo Táchira. Colocou a bola no chão ali o Paulinho. Emerson. Angel tirou. Danilo tenta apanhar a sobra contra o Cáceres. Ele pediu um toque do Cáceres, mas não levou. Garcia. Conseguiu esticar-se ali para evitar o passe. O Edenilson. Fábio Santos. Danilo. Ele marcou o primeiro gol. O segundo foi do Paulinho. O Corinthians vira o jogo. Jorge Henrique. Uma caneta no Clavirro. O cruzamento saiu. A chance do Corinthians. A bola fica para o Emerson. Sai do gol Rivas. O árbitro marcou falta no goleiro. A gente está revendo o lance do Jorge Henrique. Uma caneta no Clavirro que chegou a dobrar o joelho. Passamos de 9 minutos do segundo tempo. Torcemos juntos no Fox Sports. E você que participa com a gente no foxsports.com.br está mandando suas mensagens. São várias mensagens. E uma pergunta que vem do Martin Lofrano,
que é de Brasília, o que tudo indica, pergunta se o Mano Menezes poderia convocar algum desses jogadores que estão aí, já que ele está curtindo o jogo. Olha o Jorge Henrique, a chance do Corinthians. Ele chutou ali contra a marcação do Ángel para ganhar escanteio. Paulo Júlio Cleman, quem são os selecionáveis desse time aí do Corinthians? O Corinthians faz do conjunto a sua maior arma, né? Mas o Paulinho, pela idade, pela posição importante que ele exerce no Corinthians e pela carência na própria seleção, o segundo volante que sabe jogar, é um jogador do Corinthians que merecia uma oportunidade na seleção brasileira. O Cruz Azul vai vencendo o Nacional do Paraguai por 2-1. O Corinthians vem bater o escanteio com o Emerson. Vamos para 10 minutos, um segundo tempo. Bola vem fechada. Clavirro mete para escanteio mais uma vez. São 4 escanteios do Corinthians contra 2 do Deportivo Táchira. Outra chance para o Emerson. Aqui embaixo do vídeo, na entrada da área do Deportivo Táchira, tem o Leandro Castan. Tem 1,85 m. Paulinho tem 1,80 m. A bola veio por baixo. O corte do Fernandes. Edenilson. Aí em cima tem o Emerson. Edenilson prefere jogar na entrada da área do Deportivo Táchira. Se apresentou ali o Fábio Santos. O árbitro marcou um lance de impedimento. Estava adiantado o Fábio Santos. Pois não, Fernando Caetano. Olha, o Táchira está mal na Libertadores e também vai mal no campeonato venezuelano. A equipe é apenas a 12ª colocada com 15 pontos. O líder é o Deportivo Lara com 27 pontos. É uma campanha ruim na temporada, né? Apenas 4 vitórias em 18 jogos desse time venezuelano. Chegamos a 11 minutos no segundo tempo. Uma derrota por 2-0 para o Corinthians. Até que é um bom negócio, PJ, para o Deportivo Táchira, que tem 1 a menos com a expulsão do Roga desde o primeiro tempo. Pois é, a diferença técnica entre os dois times é abissal, né? Com o fato de ter menos um jogador, está até no lucro, né? Porque o Corinthians não está forçando. A exemplo do que aconteceu no primeiro tempo, no início do primeiro tempo, o Corinthians também não está forçando. Pode ser que daqui a pouco acelere de novo. O Tite deu uma mexida, bote um William, bote um jogador assim mais esperto para ajudar o Emerson e talvez o Corinthians até deslanche. E vamos ver essa subida aí do Jorge Henrique. Ele esperou a passagem do Eldinho, apareceu na cobertura o Garcia, tá ruim para ele, o Eldinho deu combate, Garcia não desiste, falta do Welder. O chamado Eldinho, conhecido assim desde os tempos de Paulista de Jundiaí. Quase 12 minutos de partida. São as emoções da Copa Santander Libertadores, torcemos juntos. Pergunta para você, PJ, o Leandro Filippini pergunta se o Zizal pode ser o homem que vai fazer a diferença no ataque do Corinthians. Bem, o Tite já falou que ele não seria um atacante, né? Seria um cara aberto no meio. Não, ele não vai fazer diferença nenhuma. Não tem vaga nesse time, não tem vaga nem no banco. Não é por aí, não. O Corinthians precisa de um jogador, contratar um jogador de peso lá para o ataque. Né? De peso no bom sentido da palavra, porque o Adriano era de peso, mas não estava bem. O chinês Zizal não foi nem relacionado para o jogo de hoje. Esteve relacionado entre os reservas do Corinthians, que venceram a Ponte Preta por 2-1 pelo Campeonato Paulista no fim de semana, né? Ficou no banco o chinês, mas não entrou no jogo, não. Você curte o grupo 6 da Copa Santander Libertadores? Torcemos juntos no Fox Sports. Você participa com a gente no foxsports.com.br. Ajuda a fazer a transmissão do Fox Sports. Você é nosso convidado. Faça suas perguntas ao PJ, ao Simon, ao Fernando Caetano. Você bate um papo com a gente. Vem aí, Douglas. Clavirro esticou a perna, derrubou ali o Jorge Henrique. Foi a segunda falta em sequência do Clavirro. O Jorge Henrique fez esse sinal para o juiz. 2, seu juiz. Vem aí o Douglas para reforçar o meio-campo do Corinthians. Exatamente, o Douglas, meio-campista que estava no Grêmio, voltou para o Corinthians, já tinha passado pela equipe paulista, não conseguiu lugar no time, está no banco, mas daqui a pouco será a novidade do Tite para a sequência do jogo. Douglas, número 15. Obrigado, Fernando Caetano. Olha aí o Fernandes, ele encara a marcação do Edenilson, que leva melhor o ataque do Corinthians. Olha o Edenilson! Ele preferiu finalizar, mas errou o alvo. A gente está vendo ali o Danilo, que marcou o primeiro gol do jogo. Vai sair. Tá mancando o Danilo, né? E é ele quem deixa o time. É isso aí. Por ingresso de Douglas. Chegamos a 14 minutos do segundo tempo. Aí o Danilo vai deixando o campo, o artilheiro do Corinthians na temporada com 5 gols, 3 deles na Copa Santander Libertadores. Nesse lance aí, ó, com o Ángel, ele caiu mal e acaba substituído. E é uma perda. Aplaudido.
É uma perda para o Corinthians, porque ele é um dos jogadores mais regulares da equipe. O Douglas fisicamente, e é visível isso, está longe do ideal. Um jogador que foi do Grêmio em péssimas condições físicas. Agora tem uma história no Corinthians, sabe jogar futebol. E o Tite está dando uma oportunidade também dele pegar ritmo, né? O Douglas é um jogador que precisa de sequência para entrar em forma. Agora conhece bem essa torcida, conhece bem o clube. Vamos ver se aproveita a oportunidade. Fisicamente, está deplorável. Apenas o Corinthians e o Nacional de Medellín estão invictos na Copa Santander Libertadores. Os dois já classificados às oitavas de final da competição. Vem aí a fase de mata-mata na Copa Santander Libertadores no Fox Sports. Torcemos juntos. Olha o Jorge Henrique. Ele saiu da marcação do Garcia. A abertura com o Eldinho. Ele leva para o fundo. O cruzamento forte. Chacon acompanha na bola de segurança. Ele mete para escanteio. O Liedson estava muito próximo. Outra bola parada para o Corinthians. Passamos de 15 minutos no segundo tempo. No primeiro tempo, Danilo e Paulinho marcaram os gols do jogo. Tivemos a expulsão do Holga aos 35 minutos da primeira etapa. E a participação do Danilo, que vem bater o escanteio. Ele manda por cima, Fernandes faz o corte. Vem apanhar a sobra o Corinthians com o Ralf. Tem o Edenilson para jogar, ele prefere o Douglas. Fernandes aproximou-se da marcação. A tabela do Douglas com o Fábio Santos. Paulinho. Emerson. Girou o corpo, Emerson. Aí o Jorge Henrique. Garcia na marcação, proteção do Eldinho. E o Corinthians chega a 6 escanteios no jogo. Jorge Henrique pediu a bola para o Gandula, sem nenhuma pressa. O Corinthians, no seu time, vai vencendo a partida por 2-0. Aí o Douglas, ele chama para o pé esquerdo. Passa no Garcia, o cruzamento vai fechando para cima no Rivas. Abriu um pouquinho. Um tremendo efeito do Douglas. Emerson, ele limpa o lance. Jogada por cima, a proteção do Ángel para a saída de Rivas. É o segundo tempo no Pacaembu. Apenas um confronto histórico entre os dois times da Libertadores. Aquele empate por 1-1 no começo da competição. No dia 15 de fevereiro. A maior vitória do Corinthians em casa na história da Libertadores foram 2 por diferença de 6 gols. Em 99, um 8-2 no Cerro Porteño do Paraguai. E depois em 2000, 6-0 sobre a LDU do Equador. 2 vitórias maiúsculas do Corinthians como mandante. As maiores vitórias do Corinthians em casa na Copa Santander Libertadores. Olha o Douglas. Ele passou do Chacon. Esse é o Emerson. Não poderia abrir uma vantagem desse tamanho no jogo de hoje, PJ? Já o PJ vai falar. Vamos ver essa chegada aí do Paulinho. A abertura com Jorge Henrique. Quem sabe agora, Jorge Henrique é rede. Gol! Henrique é Corinthians no Pacaembu. 17 no segundo tempo. Paulinho começou o lance, passe perfeito para o Jorge Henrique, que acertou a trave e colocou na rede. Chute cruzado, vencendo o Rivas e ampliando a vantagem do Corinthians no Pacaembu. Jorge Henrique marca o terceiro dele na Copa Santander Libertadores. Corinthians 3, Deportivo Táchira 0. E aí, PJ, não seria aí o caminho da roça? Jorge Henrique começou a responder a sua pergunta, né? É fácil demais entrar sem ter a quem marcar. O Paulinho já está jogando como um meio avançado e lá vai o Corinthians de novo. Emerson colocou na frente e ele comete a falta no Chacon. Bom, o Paulinho saindo como um meio avançado, praticamente um homem que está encostando nos homens de ataque. Serviu o Jorge Henrique muito bem. 3-0, 18 minutos. Eu diria para você que se o Corinthians tivesse aquele apetite, ele dobraria esse placar. Mas acho que pode sair pelo menos mais um gol. 3-0 a vantagem do Corinthians para cima do Deportivo Táchira. Marcou? Pois não, Fernando Caetano. Jorge Henrique está completando hoje 170 jogos com a camisa do Corinthians. Chega a 27 gols pelo timão. O Jorge Henrique, ele que chega a 3 gols na Libertadores, empatando na artilharia do time na competição com o Danilo. Leandro Castan explodiu para cima do Cáceres e mandou a bola em direção à linha de fundo. Último toque do Cáceres.
Marco, a ingenuidade dos jogadores do Tátira, há pouco nós vimos o goleiro batendo a falta dentro da grande área. A bola, para entrar em jogo, ela tem que sair da grande área. Bateu para o seu colega que estava dentro. O árbitro mandou repetir corretamente. Nem isso ele sabe. Nesse caso de falta dentro da área, também acontece isso. No tiro de meta é isso, né, Simon? A bola tem que sair da área para entrar em jogo. No caso da falta dentro da área também? Também. Ela só entra em jogo depois que ela deixa a grande área. Ou área de pênalti. A área de pênalti. Passamos de 19, vamos para 20 minutos do Pacaembu. Torcemos juntos no Fox Sports. É a Copa Santander Libertadores para você. Estamos encerrando a fase de grupos nessa semana super especial. As definições, os confrontos das oitavas de final no Fox Sports. Edson, tabela com o Eldinho. Ele encara a marcação do Clavirro. Já passou o Jorge Henrique para receber. Clavirro já ficou. Cruzamento do Eldinho. A bola passa do Emerson e encontra a chegada do Fábio Santos. Edenilson. O ataque é do Corinthians. Este é Paulinho, jogando como meia. Já destacou o PJ. Douglas erra o passe. Consegue tirar dali o Clavirro. Garcia. Ele retarda o jogo. O Corinthians retoma com o Liedson. Bom lance do Liedson, que explodiu no Angel. Volta para o Douglas. Emerson. Ele chama para o pé direito e chuta em cima do Dias para ganhar escanteio. Você repara que quando o Corinthians aperta ali a série de bola, até o Douglas marcou, já tomou a bola do adversário, criou outra situação, ou seja, acelera, passa a quinta marcha, que vem uma carroça de gol. 21 minutos de jogo. O Corinthians não venceu ainda por diferença superior a 3 gols na temporada. São 12 vitórias por diferença mínima. Olha a chegada ali do Paulinho. Ele chegou próximo do gol, mas não conseguiu o desvio. Estamos no Pacaembu, Copa Santander Libertadores, Grupo 6. O Cruz Azul no México vence o Nacional do Paraguai por 2-1. Pois não. Eu estou vendo aqui, nos últimos 36 jogos, só uma vez o Corinthians conseguiu uma vitória por mais de 2 gols de diferença. Foi na 17ª rodada do Paulistão, fez 3-0 para cima do Oeste. Foi a vitória maiúscula do Corinthians na temporada. Um time que tem em 25 jogos com de hoje 18 vitórias. É uma grande temporada do Corinthians, que vem aí de uma conquista nacional. E por isso está na Copa Santander Libertadores tentando o título e vindo com força. Outra retomada de bola do Paulinho. Douglas, abertura com Jorge Henrique. O ataque é corintiano. E Edson abriu. Fernandes na marcação, Clavirro também. Douglas se apresenta, ele levanta a cabeça, tenta o Emerson. Corte do Chacon. Habilidade do Garcia, mas ele perdeu ali pro Eldinho. Toque de letra do Jorge Henrique, ele errou. Arias recupera, Jorge Henrique se esforça e retoma a bola pro Corinthians. Leandro Castan vira mal. Cáceres. A abertura com o Garcia. Marcado pelo Ralf, ele consegue o passe no Fernandes. Fernandes demora e por isso possibilitou ali a recuperação, o combate do Liedson. Angel. Agora passou na frente do Dias. Chacon. Chegamos a 23 minutos no segundo tempo. Douglas retoma a bola para o Corinthians. Bom combate do Douglas. A abertura com o Emerson. Liedson se movimenta. A bola para ele muito forte. Saída do Rivas. Você participa no foxsports.com.br. Pergunta para você, PJ. O Regis Bragato de Brusque, Santa Catarina, pergunta se, na sua opinião, algum time brasileiro campeão da Libertadores, se houver esse título para um time brasileiro, vai ter possibilidade de sonhar com o Mundial, vendo hoje jogar os times da Europa. Olha, a gente sempre imagina o Barcelona campeão da Europa novamente, né? Imagina um confronto brasileiro. Hoje o Barcelona é uma equipe que está muito distante técnica e taticamente das demais. É verdade que perdeu a partida de hoje contra o Chelsea, mas dominou amplamente o adversário. Ou seja, os clubes brasileiros, não só do Brasil, do mundo todo, ainda estão muito abaixo do Barcelona. Agora, é um confronto único, às vezes num dia de sorte pode acontecer. O campeão da Libertadores vai enfrentar ou Chelsea, ou Barcelona, ou Real Madrid, ou Bayern de Munique, numa eventual final de Mundial de Clubes no Japão. Passamos de 24 minutos.
Fábio Santos tenta, o Emerson que ganha na dividida do Fernandes. Paulinho se apresenta, abertura com Jorge Henrique, o ataque é do Corinthians. Cruzamento do Jorge Henrique, Paulinho desviou. Emerson de cara pro gol, é rede! Gol! É Corinthians no Pacaembu. 24 minutos de jogo no segundo tempo. O Corinthians chega ao quarto gol. Chega a maior goleada da temporada. Paulinho desviou, o Emerson enfiou o pé na bola e colocou na rede para marcar o segundo gol dele na Copa Santander Libertadores, o quinto na temporada. Emerson Sheik amplia. Corinthians 4, Deportivo Táchira 0. E aí a comemoração do Sheik. PJ, facinho. De novo a participação do Paulinho, né? Ele atrapalha o zagueiro, a bola sobra para o Emerson, que ao lado do Paulinho é o principal jogador do Corinthians na noite de hoje. Um gol para coroar essa ótima atuação e tem tempo para mais. Olha o Emerson de novo, ele vai para o chão, é pênalti para o Corinthians. Douglas foi rápido, passe na frente para o Emerson. Ele enfrentou a marcação do Fernandes e do Chacon e acabou no chão. O árbitro marcou falta no capitão Chacon, apresentou cartão amarelo para o capitão da equipe venezuelana, pênalti em Emerson. E aí, Carlos Simon? Nenhuma dúvida, pênalti bem marcado nesse exato momento, atropelado pelo Chacon. O árbitro em cima da jogada, com convicção, aponta para marcar da calma. Ledson pediu para bater. 26 minutos, a fiel torcida corintiana canta alto no Pacaembu. Edson tem 2 gols na temporada, nenhum na Copa Santander Libertadores. No gol, Rivas, bem dentro do gol, aliás, né? Atrás da linha, inclusive, o Rivas. Não pode ficar, tem que ficar em cima da linha. O árbitro indica isso ao goleiro, que não está em cima da linha. Mesmo assim, Liedson foi autorizado. É para o pé direito. Pegou o Rivas. Voltou para o Liedson. É rede. Gol! É Liedson. É Corinthians no Pacaembu. 27 minutos de jogo no segundo tempo. Na primeira, o Rivas mandou bem e pegou, mas voltou para o Liedson. Pé esquerdo na bola. Bola na rede do Táchira. E o Corinthians marca o 5º gol no Pacaembu. Uma goleada corintiana. A torcedora não acreditou no primeiro lance, mas o segundo, a explosão de alegria da torcida corintiana. Liedson marca o primeiro dele na Copa Santander Libertadores. Espanta a zica. Corinthians 5, Táchira 0. E agora sim, o placar diz o que é o tamanho do Corinthians frente ao Deportivo Táchira. PJ. É verdade, a torcedora não acreditou no rebote, mas o Liedson acreditou, porque essa é a função dele, é um centroavante, é um homem de fazer gol. Fez o 5º gol. Realmente uma moleza. Eu falei que se o Corinthians tivesse apetite para dobrar, ele dobraria. Ainda falta mais de 15 minutos de jogo. Dá para dobrar aqueles 3-0 que estavam no início do segundo tempo. Ou seja, uma atuação tranquila. O Deportivo Táchira nem armar uma retranca consegue. Está aberta aí, uma carroça de gols está tomando e pode tomar muito mais ainda, que dá tempo para isso. 28 minutos, situação curiosa aquela do goleiro Carlos Simon. O Rivas, ele ficou, mesmo o árbitro mandando, o Patrício Polic indicando a ele que tinha que ficar em cima da linha, ele não ficou, né? Ficou atrás da linha do gol. O goleiro tem que ficar em cima da linha, ele pode se movimentar lateralmente. Ele ficou atrás, numa posição equivocada, errada, bateu. No ele defendeu o pênalti, o árbitro deveria mandar cobrar o pênalti novamente. Mas como o Liedson fez o gol, é bola no centro. Tudo certo, o Corinthians vai cumprindo com o seu papel. O Deportivo Táchira tem um jogador a menos desde o primeiro tempo, quando o Volga foi expulso. Olha o Emerson. Já abriu ali para receber o Jorge Henrique. O ataque do Corinthians cabe mais no Pacaembu. Tentativa com o Emerson. Angel faz o corte. Aí o Eldinho. Quase 29 minutos de partida. Paulinho, um dos cérebros do meio-campo do Corinthians. Edenilson. Douglas.
Lá em cima o Fábio Santos passou, bola pro Liedson, cara a cara com o goleiro, é trave! Voltou pro Liedson e o Rivas vai sair do gol. Liedson finalizou cara a cara com o Rivas. Você revê o lance no Fox Sports. A bola explodiu no travessão do Deportivo Táchira. E depois o Dias atrapalhou o Liedson. Liedson tem 7 finalizações no jogo. Vamos para 30 minutos de partida no Pacaembu. E como disse o PJ anteriormente, o Douglas com a bola no pé sabe o que faz. A enfiada de bola que deu pro Liedson, uma coisa sensacional. E o Cruz Azul abre 3-1 para cima do Nacional do Paraguai na Cidade do México. Pois não, Fernando Caetano. Olha, contando as duas passagens do Liedson pelo Corinthians, a de 2003 e a atual, ele está completando hoje 99 jogos, marcou o gol de número 49. Quer dizer, o que mostra que ele tem faro de artilheiro, né? Mas esse ano está devendo. Marcou pouco, a maioria dos gols, né, do ano passado e na passagem de 2003 o Liedson, que quer mais. Daqui a pouco o William deve ser a novidade no ataque corintiano. Um dos artilheiros do Corinthians na temporada, o William, com 4 gols. Esse é Fernandes. Corinthians chega a 12 gols na Copa Santander Libertadores. O árbitro marcou falta do Edenilson para cima do Cáceres. Bateu rapidinho o Deportivo Táchira. Aí o cruzamento aconteceu. Quase que o Arias chegou. O Corinthians tem a melhor defesa. Apenas 2 gols sofridos na competição. Chega a 12 gols marcados. Os melhores ataques são do Nacional, com 15, do Flamengo, já eliminado também 15 gols. A maior goleada da competição até aqui foi um 6-0 do Lanús sobre o Olímpia. O Internacional aplicou 5-0 no The Strongest e o Deportivo Quito fez 5-0 no Chivas. Outras 2 goleadas sonoras nessa Copa Santander Libertadores. Como eu falava antes, as maiores vitórias do Corinthians em Libertadores aconteceram com 6 gols de diferença. 8-2 sobre o Cerro Porteño em 99, 2 em 2000, 6-0 da LDU do Equador. Vamos ver o que acontece. É a reta final do jogo para você no Fox Sports. Chegada do Jorge Henrique. Liedson esperava o cruzamento. Mandou bem ali o Ángel para fazer o corte. Ele insiste. Cáceres perdeu a jogada para o Edenilson. O ataque do Corinthians. Edenilson no cruzamento com desvio do Chacon. Clavirro conseguiu tirar. Cáceres briga com o Edenilson. Insiste o Emerson. Ficou no chão o Chacon. O jogo segue. Aí o Ralf tirou mal. Ele vem para a recuperação e conserta o lance com o Eldinho. Passamos de 32 minutos. Torcemos juntos no Fox Sports. É o grupo 6 da Copa Santander Libertadores. Você participa com a gente no foxsports.com.br. Olha aqui, PJ. O Kleber Lopes de Fortaleza, no Ceará, pergunta em quais setores o Corinthians ainda tem que melhorar para de fato pensar em vencer a Copa Santander Libertadores nessa temporada. Bom, é meio difícil no jogo de hoje, contraditório, né? Eu falar que numa goleada de 5-0 o time precisa melhorar o ataque, mas precisa, me parece esse ainda o ponto fraco. Douglas sentou o Emerson, que insiste, ele vai pro fundo, ganhou o lance o Emerson, a chance é do Corinthians, Emerson por cima, a bola chega até o Fábio Santos, não chegou, o Cáceres tirou, vamos ver o Edenilson, a sobra do Corinthians, daí pro Liedson, ele tenta limpar o Ángel, era pra bater Liedson, insiste Fábio Santos, corte do Chacon. Fábio Santos na frente do Chacon, que parou, esperando a ação do Fábio Santos. Liedson leva para o fundo, tem o Emerson na área, Fábio Santos também, bola para o Emerson, que chegou batendo em cima do Clavirro. O Corinthians não desiste. E aí, posição irregular do Liedson, que voltou do impedimento. Marcou. Pois não, Fernando Caetano. Já que abriram a porteira, né? O William também vai tentar marcar o golzinho dele nessa noite. William é a novidade número 7. Atacante corintiano que vai entrar no lugar do Emerson Sheik, que fez o 4º gol e sai aplaudido pela fiel torcida no Pacaembu. Emerson Sheik, com seus 33 anos, vai descansar um pouquinho, vai entrar com o gás novo, o William, 25 anos. Vem pro jogo William, 4 gols na temporada, ele não marcou ainda na Copa Libertadores da América. Quase 34 minutos de jogo. O William é um jogador de muita movimentação também, volta, compõe. O Emerson fez um ótimo jogo, mas realmente cansou porque ele, além de atacar, cair pelo lado do campo, participar das jogadas principais de ataque, ainda voltou para combater.
já não é um garoto, né? Já não é uma criança, realmente se ressentiu, mudança correta e vai manter o padrão Corinthians. É impressionante o número do jogo nas finalizações. Os números mostram a diferença dos dois times. 18 finalizações do Corinthians e uma apenas do Deportivo Táchira. O Liedson, PJ, pergunta do Flanderson Prates de São Paulo. Pode-se considerar que ele esteja passando por uma má fase realmente? Sem dúvida, né? Um jogador que sofreu muito com contusões ano passado, até se manteve, vamos ver se a bola ficou ali para o Leandro Castan fazer o corte antes da entrada do Arias. Até se manteve bem, né? Foi útil demais na campanha do Campeonato Brasileiro, fez gols importantíssimos, mas esse ano, física e tecnicamente, ele não está apresentando qualidade. Ano passado ele não teve férias, né? E conseguiu aguentar. E nesse que ele fez até pré-temporada, ele não está bem. Precisa de um reserva à altura. O Elton não é um reserva à altura. Por isso o Corinthians precisava ter um reforço de peso no ataque. Já bateu o escanteio ali o Chacon. Arias. Foi bloqueado o Arias. O Denilson não deixou, ou melhor, o Paulinho não deixou a bola ficar no meio da área do Corinthians. Passamos de 35 minutos. Paulinho, Danilo, Jorge Henrique, Emerson e Liedson marcaram os 5 gols do jogo no Pacaembu. A maior vitória do Corinthians na temporada. Já está no jogo o William. Fábio Santos. Recomeça ali atrás o Edenilson. É o grupo 6 da Copa Santander Libertadores. O Cruz Azul vai vencendo o Nacional do Paraguai por 3-1 na Cidade do México. O Corinthians entra como primeiro e o Cruz Azul como segundo colocado nesse grupo 6. O Corinthians busca nesse momento a segunda colocação na classificação geral. Já está 4-0 para o Cruz Azul contra o Nacional. Ou melhor, 4-1, né? Estava 3-1, 4-1 agora a vantagem do Cruz Azul. 5 gols na Cidade do México, 5 gols na capital paulista. Uma noite de 10 gols nesse grupo 6 da Copa Santander Libertadores. Torcemos juntos no Fox Sports. O torcedor do Corinthians canta, a fiel canta olé no Pacaembu. Olha o lance ali, bonito do Douglas, não deu certo. Arias, quase 37 minutos. O Corinthians com um jogador a mais. Olga foi expulso no primeiro tempo pelo árbitro Patrício Polic. 20 atrás, ele volta o jogo até o Ángel. Esse é o capitão Chacon. Novamente o zagueiro Ángel, apenas 18 anos. Bota uma pressão no Ángel ali. O Douglas. Vamos ver o que vai fazer o goleiro Rivas. 37 no segundo tempo. E Edson. Douglas, aqui embaixo tem o Jorge Henrique. Bola para ele. O torcedor canta no Pacaembu. Douglas, é pro Liedson na cara do goleiro. Lance legal. Liedson limpou o Rivas e foi pro chão. É pênalti para o Corinthians. Pênalti de Rivas em Liedson. É o segundo pênalti marcado a favor do Corinthians pelo árbitro Patrício Polic do Chile. O Liedson voltava do impedimento no começo do lance no passe do Douglas. Ou não, Carlos Simon? Estava em impedimento. Aí, posteriormente, houve o pênalti. O goleiro sai, pega o pé do Liedson, né? Bem marcado o pênalti, mas ele estava numa posição irregular. O árbitro assistente, o Sérgio Roman, mandou seguir e o árbitro foi junto com ele, cometendo o equívoco. Na sequência do lance, você viu que o goleiro derrubou o Liedson e agora não é o Liedson não. Ele já bateu um pênalti, errou e no rebote marcou o 5º gol do Corinthians. Agora é o Douglas. Chance para o 6º gol. No gol o Rivas. É o Douglas. É no pé esquerdo. É rede. Gol! É Douglas. É Corinthians no Pacaembu. 38 minutos de jogo no segundo tempo. No segundo pênalti para o Corinthians. Dessa vez o Douglas bateu direto. Pé esquerdo, tirou do lance o Rivas e colocou na rede. Douglas marcou o primeiro dele na Copa Santander Libertadores. O primeiro pelo Corinthians na temporada 2012. Douglas, o Corinthians chega e iguala a sua maior goleada na Copa Santander Libertadores. Corinthians 6, Deportivo Táchira 0, aos 39 do segundo tempo, PJ. Dá tempo para mais, né? O Douglas bateu como
manda o figurino, goleiro num canto, bola no outro, muita tranquilidade, nem havia por que não ser assim, já que o jogo já estava decidido. 6-0, uma partida absolutamente impecável do Corinthians, né? E o adversário assiste e deve estar louco para o jogo acabar para não tomar 7-8. Passa a ser, ao lado da vitória do Lanús sobre o Olímpia, a maior goleada dessa edição da Copa Santander Libertadores, esse 6-0 do Corinthians para cima do Deportivo Táchira. Está no jogo o Guerreiro, a equipe venezuelana número 5. Quem saiu, ô Marco? O Guerreiro entrou, volante número 5, no lugar do número 6, o Vidiafraz. Foi a terceira e última mudança no Táchira. Obrigado, Fernando Caetano. O Corinthians segue em cima. Corinthians 6, Deportivo Táchira 0. 40 minutos de jogo no Pacaembu. É o grupo 6 da Copa Santander Libertadores. Uma sonora goleada do Corinthians e para um time que venceu 12 jogos na temporada com placar magrinho, com um gol de diferença, 9 deles por 1-0 apenas, PJ. Uma goleada de 6-0 dá um ânimo diferente, né? Sem dúvida, né? Todo mundo tinha expectativa de uma vitória do Corinthians sobre o Deportivo Táchira, mas o Corinthians costuma ser tão econômico. O pessoal estava achando, poxa, 3-0... Eficiente, porém econômico. Poxa, 3-0 já está ótimo. Só que o Corinthians foi vendo que o adversário era fraquíssimo, com um homem a menos desde o primeiro tempo. Foi só tocando. Essa troca aí, não foi o Lietz, foi o Douglas que bateu, é típica de time que está treinando, rapaz. Você treina. Se tiver um próximo, é capaz de ser um outro cobrador. Você viu que terminou o jogo na Cidade do México, a vitória do Cruz Azul de 4-1 sobre o Nacional do Paraguai. Noite de goleadas nesse grupo 6 da Copa Santander Libertadores. Fernando Caetano. Público pagante no Pacaembu, 27.379 torcedores. Público presente, 28.740 pessoas. Quase 29 mil pessoas no Pacaembu curtindo as emoções de uma goleada corintiana. A primeira nessa edição da Copa Santander Libertadores. Falta do Arias. Aliás, o coitado do Arias, que é atacante, não teve nenhuma finalização no jogo. Tem a atuação do árbitro Patrício Polic do Chile, Carlos Simon. Depois do jogo a gente vai bater um papo com o Edu Elias. Tem um pós-jogo muito especial no Fox Sports, mas dá para adiantar alguma coisa aí com relação à atuação do chileno, no terceiro jogo dele na competição? Um jogo fácil de ser apitado, né, tranquilo. Ele deu um cartão vermelho no primeiro tempo. O primeiro pênalti bem marcado. O segundo havia impedimento, mas aí foi o árbitro assistente que errou, o Sérgio Romano. Mas no mais tranquilo, um jogo fácil, olha aí. Olha o Edenilson que botou na frente, cobertura do Chacon, metendo para escanteio. Chega a 8 escanteios no jogo, o Corinthians. Completa 25 jogos oficiais na temporada, o time do Tite. São 18 vitórias, 6 empates e uma derrota para o Santos por 1-0. O Corinthians vai a 41 gols marcados e 13 sofridos na temporada nesses 25 jogos. Uma defesa consistente armada pelo Tite, que tem um grande meio-campo também, né? Jorge Henrique faz o cruzamento, Liedson espera. Conseguiu tirar ali parcialmente o Guerreiro. Quase 43 minutos, reta final do jogo no Pacaembu. O Corinthians retoma a posse de bola. Desde os 35 do primeiro tempo, o Deportivo Táchira tem um jogador a menos. Vai encerrando a sua participação o Deportivo Táchira sem nenhuma vitória na competição. Apenas o Táchira, o Zamora e o Peñarol passaram em branco nessa edição da Copa Santander Libertadores. O Peñarol ainda vai jogar a última partida na competição, já eliminado. O Zamora perdeu hoje para o Boca e terminou sem vencer. O Corinthians e o Atlético Nacional de Medellín estão invictos na competição, os dois últimos invictos. O Corinthians encerra sua participação nessa fase de grupos invicto. O Nacional ainda vai jogar 1 minuto a sua última partida. Vamos até 46. E tá certo o juiz também, né, Carlos Simon? Não tem que dar muito acréscimo, não. Não precisava dar nem 1 minuto. Poderia terminar nos 45. Aí o Jorge Henrique, o Corinthians insiste. Bola vem por baixo. Angel faz mais um corte. Chega do Ralf com o Arias, com falta do Ralf.
Marco, evidentemente que isso aí que eu estou falando é questão do bom senso, porque está 6-0, a outra equipe não demonstra nenhum poder de reação, mas de acordo com a regra do jogo, toda substituição, toda bola parada tem que acrescer o tempo. Aí também não seria 1 minuto, seria mais. Agora fazendo uma análise com relação à disciplina do Corinthians, Carlos Simon. É o 6º jogo do Corinthians na competição. O time do Tite recebeu apenas 5 cartões amarelos ao longo dessa Libertadores da América. Um fato inusitado, né? Um fato inusitado. Número baixo de cartões. Exatamente, um time que tem um poder de marcação muito forte, não é? O Paulinho, por exemplo, nesse jogo cometeu 4 faltas, né? Num total de 13 faltas a equipe do Corinthians cometeu. Mas são faltas reais. Mas o rodízio de faltas não é, também implica em cartões amarelos. Mas não foi o caso nesse jogo. Parece ter uma contradição, né? Falar que são faltas leais. Não são faltas duras que o Corinthians comete. São faltas de jogo, faltas normais. Por isso esse número reduzido de cartões. Os amarelados do Corinthians na competição são o Ralf, o Paulinho, o Danilo, o Emerson, que receberam cada um cartão amarelo até aqui, e o Alessandro. Todos com um cartão cada. Passamos de 45. Último minuto do jogo no Pacaembu. Ficou no chão ali o Clavirro, falta do Paulinho sobre ele. O Jorge Henrique também chegou forte no jogador do Deportivo Táchira, que vai encerrando a sua participação sem nenhuma vitória na competição. A melhor campanha do Deportivo Táchira até hoje foi uma participação em quartas de final em 2004. O Corinthians jamais havia enfrentado venezuelanos na Libertadores da América. Enfrentou 2 vezes o Táchira e o Táchira não vai mais esquecer esse confronto com o Corinthians, né? Quase 46. Troca passes o Corinthians, esperando o árbitro apitar o fim do jogo no Pacaembu. Fim de papo. O Corinthians aplica uma das maiores goleadas da Copa Santander Libertadores 2012. Corinthians 6. Gols de Paulinho, Danilo, Jorge Henrique, Emerson, Liedson e Ufa, Douglas. Corinthians 6, Deportivo Táchira 0. Termina assim. Para o Corinthians, o grupo 6 da Copa Santander Libertadores no Pacaembu. Uma grande vitória. E o repórter Fernando Caetano bate um papo com os protagonistas do jogo no Pacaembu. Aqui ao lado do Liedson, que marcou o 5º gol. Liedson, o que você pode falar dessa vitória corintiana? Primeiro lugar no grupo, 14 pontos, você voltando a balançar as redes. Importante, né? Primeiro a vitória, com certeza. O time foi muito bem desde o começo. Conseguimos abrir uma boa vantagem. Acho que o time está bem, cara. Independente de quem marca o gol, os gols, ele tem que aparecer. Isso é o conjunto do Corinthians, a solidariedade. Como eles pediram para eu bater o pênalti também. Na hora do segundo pênalti, eu também ofereci pro Douglas, entre aspas, né, pelo passe que ele me deu ali, eu sofri o pênalti. Então, o time é solidariedade. Tá, então, o Liedson, destaque do Corinthians nessa vitória. Aqui ao lado também do Emerson Sheik, que marcou o 4º gol do Corinthians nessa goleada. Vamos ouvir o Sheik. De campo, então, mal barato. Sheik, primeiro lugar garantido. Corinthians aí fica entre os melhores dessa primeira fase. Missão cumprida, pelo menos nessa primeira etapa do campeonato? Pois é, já sabemos que não ganhamos nada, é um ditado antigo, não ganhamos nada. Mas a gente fica satisfeito porque todos os objetivos almejados foram alcançados, né? A liderança no Paulista, a liderança agora no nosso grupo, a classificação automaticamente, então nos deixa extremamente felizes e confiante para a sequência das competições. Tá, então o Emerson, um dos artilheiros do Corinthians também. Aproveitar aqui, rapidinho. Júlio, rapidinho. Hoje foi tranquilinho para você o trabalho ali atrás, né, Júlio? Vitória corintiana 6-0. Sim, hoje foi tranquilo. Mas foi o que eu falei no intervalo. A gente sempre tá ligado, o goleiro quando não trabalha muito assim, ele tá sempre com a cabeça a 1000 ali, porque não pode errar nunca. Vai uma bola lá, mesmo que esteja 6-0, a gente nunca quer tomar gol. Então é bom que o time ganhou, venceu. Alcançamos o nosso objetivo, agora começa a outra Libertadores. E o time invicto agora para essa outra Libertadores. Mas é outro campeonato, como você disse, os jogos eliminatórios. Sim, agora é mesmo que começa o negócio a pegar de verdade mesmo. Mas estamos preparados, invencibilidade, 6-0 a gente deixa para lá. Agora a gente começa do zero. Tá, então o goleirão corintiano, o último atleta da equipe paulista a deixar o gramado. O Corinthians que termina como primeiro do grupo 6, Marco de Vargas.
Obrigado, Fernando Caetano. O trabalho do Fernando Caetano no gramado do estádio do Pacaembu, em São Paulo, na goleada do Corinthians, 6-0 sobre o Deportivo Táchira. Goleada que coloca o Corinthians na segunda colocação na classificação geral da competição, com 14 pontos. São 4 vitórias e 2 empates, um dos últimos invictos da Copa Santander Libertadores, ao lado do Nacional da Colômbia. O Nacional, que tem 11 pontos, ainda joga o seu confronto decisivo aí no grupo, para ver se ultrapassa ou não o Corinthians nessa classificação geral. No momento, o Corinthians é o segundo colocado, levando vantagem para o mata-mata. No momento, o adversário do Corinthians seria o Emelec do Equador. Bem, já tem um pós-jogo muito especial com você, o comando do Edu Elias. Vou participar com o PJ, com o Carlos Simon, com o Fernando Caetano. E agora temos Edu Elias, Fox Sports. Torcemos juntos. É isso aí, Marco de Vargas, a maior goleada dessa Libertadores, hein? Junto com aquela lá do Lanús, né? Sobre o Olímpia. Rapaz, que coisa, 6-0, hein? Quem falou que o Corinthians não ganhava de goleada? Tá aí. E jogo no Fox Sports é assim, acabou, hora da gente saber quem foi o jogador da partida.